Papo de Redação. Oferecimento Irmãos Gonçalves. Comprar nos Irmãos Gonçalves é um barato. Pemasa, tudo para o seu carro em um só lugar. Unimed, Porto Velho. O plano é viver bem todos os dias. Olá, amigos, boa tarde. Estamos iniciando mais um Papo de Redação aqui na sua SIC TV e nas emissoras que formam a Record TV, espalhadas por todo o estado de Rondônia. Você que nos assiste pelos canais de TV aberta da sua SIC TV, você que nos assiste pelo YouTube, você também que nos assiste pelas antenas parabólicas digitais espalhadas por todo o estado de Rondônia, o nosso muito obrigado já antecipadamente pela companhia. O programa de hoje tem as presenças de Beni Andrade, Sérgio Pires, Irã Galo, Eric Araújo e Emanuel Neri. E a presença daqui a pouquinho aqui para ser entrevistado por nós, para conversar sobre a gente, para falar sobre os 100 dias da sua gestão, do prefeito Léo Moraes, que vai ficar aqui conosco durante o programa para falar sobre Porto Velho, sobre o que foi feito dentro desse período de 100 dias e também o que ele pretende fazer, quem sabe, nos próximos 100 dias de sua administração. Então, esse será o programa de hoje. E vamos lembrando a todos que nós estamos aqui com o apoio de Supermercado Irmãos Gonçalves, Federal Burger e Pemasa. E a gente agradece a esses companheiros, esses empresários que acreditam aqui na SIC TV e que acreditam no nosso papo de redação. Você pode participar também com perguntas ao prefeito. Manda para cá o seu WhatsApp, 99911-1111. Repito, 99911-1111. Manda para cá a sua opinião, o seu comentário, a sua pergunta, que nós vamos tentar, pelo menos dentro do tempo que nós teremos, para repassar esses questionamentos ou ao prefeito ou aos nossos telespectadores. O Porquinho me pediu para mostrar um banner aí. Eu gostaria que a Pamela colocasse esse banner passado pelo Porquinho. Eu não sei nem exatamente o que é. Cuidado, hein? Deve ser uma surpresa negativa, será? Olha, tá aí, ó, vai ser o bicho. Jorge Lei, o famoso Porquinho. Você irá... Como é que é? Você irá saborear aquele prato. Plato. É plato, mas que plato é esse? Porque ele não fala o R direito. Ele não consegue pronunciar o R, é? Ele tem língua presa? É. Maria. O que vai ser, o que vai ter de comida lá, Porquinho? Carne. Vem aqui no microfone e fala aí pra gente. Convida o povo. Vem aqui, isso. Fica melhor aqui, ó. Mas nem senta, porque depois se ele sentar não quer mais levantar. E o programa fica comprometido. Ó, vai sentar. Agora lascou. Semana que vem o prefeito volta. Hoje não vai ter mais. Desculpa, eu tô todo jogado, acabei de descer do cabelo pouco. Não, você tá como você sempre foi, jogado. Não começa agora a querer dar desculpa. Eu quero aproveitar aqui esse espaço maravilhoso aqui dos meus amigos aqui dos Dinos, que dia 19 de abril agora, lá no Bar do Neguinho, tem o meu aniversário. E vou comemorar 50 anos, quero convidar os Dinos a comer uma carnezinha comigo lá. Vai ter uma bandazinha de forró, vai ter um pagodinho. Eu quero mandar um abraço pro meu amigo Porque tudo no diminutivo. Pagodinho, como é que é? Cervejinha, bandinha, pagodezinho, carninha, churrasquinho, carninho. Inclusive, quero até agradecer meu amigo Eric aí e o Nerinho, que me presentearam. E meu amigo Gé do Balneário Jalapão, tá pago, viu? O Marlon vai comigo lá com a Luana. Vamos embora. Vai. Então tá, deixa o microfone aqui, o microfone é nosso. Patrocínio total do Marlon. Olha só, gente, mas que coisa, hein, gente? Para aí. Ninguém vai te ouvir, auxiliadora. Para aí só um pouquinho que
A Diane vai chegar aí contigo com o microfone. O programa virou uma esculhambação hoje, né? Esculhambação. Hoje todo mundo fala. Fala, auxiliadora. Boa tarde, né? É um prazer enorme estar aqui no Papo de Redação com os meus colegas presentes e com a presença do meu prefeito, Léo Moraes. Eu quero fazer um convite aos demais da mesa, que dia 18, sexta-feira, vai ser a festa dos meus 60 anos. Dia 18, então mistura com o porquinho aí, faz um só. Não, o meu é o meu, do porquinho é do porquinho. Certo? Parabéns, Era esse o meu auxiliadora. convite. Trouxe aqui o machipioca, macaxeiro tapioca Auxiliadora, não caramelizado. parece que tu tem 60 anos, Eu viu? sei, Eu eu vou- achava que tu tinha 59. Eu vou fazer Parabéns. uma recalchutagem, eu vou ficar com um corpinho de 20, harmonização facial com a carinha de 15. Aí eu digo 35. Tá bom pra ti, Everton? O Sérgio Pires quer fazer Que isso também. barbaridade. Não, eu já fiz. Essa é a performance da dona auxiliadora, viu? É porque eu faço academia, eu faço funcional, eu faço os exercícios num parque da cidade, agacha, 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 agacha. E é só alegria, lembrando Meu do meu Deus. ex-cunhado Tá com Lucivaldo problema. Souza. Tem problema, é tem só problema. alegria. Valeu, auxiliadora. Parabéns e feliz aniversário antecipado. Volta, porquinho. Essa é a auxiliadora que tá, inclusive, já foi convidada para ir pro A Praça é Nossa. Tá certo? Beni Andrade, eu tenho um recadinho para dar. O senhor falou que ia dar um destaquezinho hoje. Por favor. Não, Não ou sim? eu estava dizendo que o meu destaque no programa hoje, porque a coisa aqui está um pouco diferente. Só um pouco, né? Eu quero saber do prefeito, né? Ele não Qual- chegou ainda, viu, seu Beni? Eu sei. Eu sei, você passou para mim e eu quero dizer o que eu perguntaria para o prefeito. Então Mas esquece. por que não espera ele chegar? Prefeito, esperar o senhor chegar, tá? Boa. Porque isso aqui tá uma bagunça. O seu Benito, na semana passada, estava brabo porque o Everton não perguntou o destaque dele primeiro, agora ele perguntou o destaque, eu só tá brabo de novo, seu Benito. Como é que ele me faz uma pergunta, sendo que o meu destaque seria a pergunta para o prefeito? Ele tá e lhe diz que boicotando. o prefeito não Mas chegou? não é- Eu sou otário. Então, ele tá lhe eu sou boicotando. idiota. Eu sou idiota. Eu vou esperar o prefeito chegar. Ah, então, Pronto, senhora, só ter dito isso. O que vai Eu prefiro acontecer? esperar o prefeito Ô, chegar. O bolacha? A pergunta que o Beni vai fazer... Ô, Bolacha, fica na Vai baixar o santo no prefeito, aí o prefeito vai ouvir através do santo e quando chegar aqui vai responder. É a única explicação, porque o prefeito não está te ouvindo para fazer a pergunta. o senhor caiu na Por que armadilha é que do o senhor me Everton. passou, então? Eu não sabia que o senhor ia fazer Você isso. não sabe nada. Você nunca sabe o que está fazendo. É impressionante, cara. Meu Deus. Eu não consigo ficar bravo com ele. Muito bem humorado. Eu sinto dó de um homem tão revoltado com a vida. A minha avó paterna, ela acordava de manhã tossindo e dizendo palavrão. E ela sempre me lembra o Beni. O Beni sempre lembra ela. Já pensou? É, exatamente assim. Serginho, Bom, meu destaque são os 100 dias do novo prefeito, que vai vir aqui para Espera explicar. o prefeito chegar, rapaz. Deixa de ser idiota. Espera o prefeito O meu chegar. destaque são boa, os Beni, 100 boa. dias. Impressionante. Não. 100 não dias aprende. do prefeito. Não aprende. E o meu destaque vão ser os próximos 100 dias do prefeito. Não, falando sério, o destaque mesmo que eu tenho é sobre o estado de saúde do ex-presidente Bolsonaro. Aí sim. Ele foi internado pela enésima vez e está... Aquele ferimento na barriga que ele não teve, que ele criou, né? Inventou, né, doutor Irã? Está causando danos sérios no organismo dele. E ontem ele foi internado novamente lá no Rio Grande do Norte e não se tem perspectiva de que as coisas corram bem para ele nos próximos meses, pelo menos, em termos de saúde. E Então, hoje esse ele é o meu está sendo destaque. transferido para Brasília, né? Pois é, esse é o meu destaque. Viu, presidente? Irã, por favor. Meu destaque vai ser o Beni Andrade. Peço para focar para ele as camisas que a dona Graça adquiriu para ele. É só camisa muito bonita, viu, Beni? Ela deu uma repaginada no teu visual. Muito obrigado. Mas parabéns, dona Não, Graça. mas aqui não tem cura, doutor. Pode botar roupa de ouro. Mas o destaque do doutor Sérgio, do jornalista Sérgio, eu quero falar um pouco que eu liguei para os médicos que atendeu
o presidente. É preocupação, ele, independente de ser quem quer que seja, qualquer pessoa, ninguém tem que querer que morra, pode ser quem for. Se fosse o Lula, você faria o mesmo? Lógico, mesma Claro. coisa, mesma coisa. É fraternidade, nós não podemos desejar o mal ao próximo. Só não se esqueça de que o presidente do PT ontem ironizou barbaridade o fato do ex-presidente estar sendo atendido pelo SUS. Pois é, veja bem, muita gente diz que o SUS é gratuito. O SUS não é gratuito. Quem paga somos nós, né? Agora eu vou mais além. Qualquer cidadão tem o direito de procurar o Sistema Único de Saúde. Eu quisera que esse cara que criticou, ele fizesse a mesma coisa, né? Porque é um direito do cidadão, né? Saúde, educação e segurança está na Constituição, né? Está na Constituição. Então, Ao longo da vida do Bolsonaro, ele deve ter contribuído muito com o SUS, né? lógico, ele foi, quantos anos? 30 anos deputado federal, né? É, e vale dizer também que o SUS ele não foi criado pelo PT e não é do presidente do PT. Igual o doutor Irã falou, qualquer Exatamente. pessoa tem direito de usar. E nem do governo, é do Nem do Estado. governo. É de sistema único, Exatamente. né? Para atender a todos indistintamente, independente de quem seja, da condição social, do espectro político. Parabéns, todos parabéns pela sua posição. É preciso falar Independente. isso para o presidente do PT. Sim, e nós estamos falando, é bom que ele escute. Mas o senhor estava falando que falou com os médicos. E aí, doutor, né? A Porque situação o senhor foi é o interrompido seguinte, aqui. já abriram o abdômen dele, vão acabar, vou fazer até uma brincadeira, porque ele não merece isso, botar um festiclé. Porque a quantidade de vezes que já abriram o abdômen dele, você pode ver que ele tem uma hérnia Visível. visível. Ele anda o tempo todo para evitar que ocorra qualquer tipo, porque não tem mais como abrir e fechar aquele abdômen. E devido a tudo isso, a facada que ele recebeu, causou aderência. O que é aderência? Se adere um órgão no outro, aí cola, isso. Por isso que é bom ter uma pessoa do lado, né? Que ele vai, os universitários. E com isto dificulta o trânsito. A prova aqui é que o abdômen dele já é distendido, mas estava bem distendido. Então, na conduta expectante, botaram a sonda gástrica para botar alimentos por lá e esvaziar para ver se consegue o tratamento conservador. O que é? Que não faça cirurgia, porque aquele abdômen não aguenta mais ser aberto, né? A situação é grave, a situação do nosso presidente, ex-presidente, um ser humano como qualquer um que não quer desejar o mal a ninguém. Vou dizer mais. Só para... Não quer dizer que ele vai embora agora, mas ele vai conviver com isso muito tempo, esse problema. Eternidade. Deve se repetir outras vezes. Isso. Só quero também dizer que vocês lembram que a ex-primeira-dama Marisa, esposa do presidente Lula, quando ela chegou no hospital, os médicos pegaram o exame dele e publicizaram. Uma das causas, um dos pilares hipocráticos é o sigilo médico. E esses médicos que fizeram isso foram condenados no Conselho Federal de Medicina, porque nós não podemos aceitar isso. Então, nesse ponto, é o que eu digo, nós temos que orar pela vida de um cidadão, que é o Jair Bolsonaro, e com isto ele vai carregar essa sequela pro resto da vida dele. Hein, doutor? Eric Araújo, sim. Eu só ia perguntar uma questão de essa relação de um paciente desse nível, né? Certamente, todos os dias os médicos enfrentam essa situação. O meu filho mais novo, o Vini, ele teve uma aderência grave de estômago, ele fez uma cirurgia de horas e felizmente sobreviveu, porque os médicos aqui são muito competentes. Mas o presidente já está com 67 anos, se não me engano. 67. E é uma pessoa já de idade. Quer dizer, como é que ele vai enfrentar daqui para frente futuras cirurgias? Mas, Sérgio, eu queria até fazer uma correção quando disseram que ele foi procurar o SUS. Os protocolos do SUS, ele foi atendido pelo SAMU. Os protocolos do SAMU. Se eu for acidentado aqui na porta da SIC TV, eles têm obrigação de me levar para o João Paulo II. Porque este é os protocolos. Um hospital público e nunca privado. Então, eu me admiro de uma pessoa dessa não saber, né? Que ele foi atendido pelo SUS, sim,
pela SAMU e foi levado para a rede pública. Porque este é o protocolo. Para mim, para o senhor, para qualquer um. Para qualquer Correto, é um. isso A não ser que eu chame uma ambulância privada, aí eu departamento. Isso que eu ia dizer. O SAMU não tem ambulância para trabalhar para o hospital privado. Né? Não. O protocolo é E esse. me parece que E tem até mais- porque, você imagina, daqui a pouco começa a levar todo mundo só para o mesmo hospital privado. Ou Aí seja, se começa aquela coisa, mas quem é que está ganhando dinheiro? Direcionamento. Quem é que está faturando em cima disso? Estão direcionando para cá, para lá, para acolá. Quer dizer, está perfeito. E me parece que tem um detalhezinho aí também, que o sujeito é atendido na rede pública, mas ele tem plano de saúde, o plano de saúde tem que repor. Vai ser cobrado. Exatamente. Vai ser cobrado. Eu não sabia disso. É? Se você tem... Primeiro que é o seguinte, já tem lá todos os 40 milhões de pessoas, já está já no site do Ministério da Saúde. Na hora que eu entro lá no João Paulo II, ele descobre que eu tenho um plano de saúde, a conta vai para mim, a Unimed. Exatamente. Melhor plano de saúde tem a Unimed, né? Mas nós estamos com um problema também na Previdência, né? 56% de tudo que o Brasil arrecada hoje é para pagar a Previdência. Por quê? Porque tem cada vez menos gente trabalhando. É isso. É? É. Olha, Não é bem assim que a coisa funciona, não. Mas está Sérgio. escrito. Esse teu dado Aí é que tá, ó. totalmente Eu fora. trago, eu trago um dado concreto. Aí o cara contesta. Mas, diz, mas a aí, opinião. Sérgio, se não é para contestar, vamos fazer o seguinte: vamos fazer um jornal ao invés de um debate. Vai ser jornal agora. Não, mas tudo que eu falo tá errado. Mas o Sérgio, Pô, mas Não é, tá errado. Emanuel Eu Neri, vou você, contestar. parece que nós temos dois aqui, Emanuel e Eric, que contestam o que o Não, Sérgio está eu contesto. dizendo. A gente teve um dado do IBGE na semana passada de que nós tivemos em janeiro e fevereiro a maior taxa de empregabilidade dos últimos anos. Então, Peraí. como é que eu tenho a maior taxa de empregabilidade e a menor quantidade de pessoas trabalhando? É incongruente. Eu não vou nem entrar Peraí. Eu gostaria que o Ô, Sérgio Nery. me trouxesse a fonte. Mas não seria Hoje, cada vez mais eu nós tenho temos fonte gente... aqui, ó. Para aí, Sérgio. O Não seria, talvez, porque nós temos cada vez mais gente aposentada, Nada. deixando de Exatamente. produzir. Também. E aí A o que estão longevidade da estão se população. servindo do SUS, mas não estão mais contribuindo. Agora, só Resumindo. não confundir Resumindo. Previdência tá com o SUS. Não, Previdência. A Previdência Previdência não é gasta SUS. mais do Aqui, ó. que arrecada. Previdência não é SUS, é isso tudo aposentadoria. bem, seu Beni, mas não é porque a gente Previdência tem é menos gente aposentadoria. trabalhando. Não. É porque a gente tem mais gente. A longevidade da população tem O Sérgio aumentado. o Sérgio Tem está mais confundindo. pessoas Peraí, recebendo- O Não tô Sérgio está confundindo. Dá confundindo previdência Com com assistência. assistência Confundindo nada. social. Você, O Augusto Nardes, que é ministro do Tribunal de Contas da União, tá aqui, eu tenho um vídeo eu dele, vi isso aí. tá? Tá dizendo que o Brasil vai quebrar na sua previdência, por quê? Ah, 56%, Previdência. 56% da arrecadação do país é para cobrir rombo da previdência. Ô, Sérgio, Olha aí, quê? ó, ele O que continua que falando da tem a ver com o SUS? Previdência. Hã? O que tem a ver com o Sérgio, SUS? tu continua usando a palavra Previdência, Sérgio. Tá bom. Tu tá dizendo, tu de novo tá falando Previdência. Tem nada a ver com o SUS. Não tem nada a ver com o SUS. Tá bom. Mas, que isso, Sérgio? Eu peguei o gancho do SUS para Previdência falar na é Previdência. aposentadoria, Sérgio. eu sei, E mas aí, eu aí eu peguei tô o gancho dizendo, do SUS aí pra eu tô falar na dizendo, Previdência. eu tô dizendo que é Previdência, tu disseste que não é Previdência. Eu não falei Previdência, aí tu lê Previdência. Eu não disse que eu não falei Previdência. Aqui, não falou? Eu só quero complementar, porque, de Não, fato... é que vocês disseram que eu não tenho fonte. Eu Não, tô dando a não, fonte. a tua fonte tá certo, a Vamos fonte pegar tu o leu, VAR, vamos mas pegar não o soube VAR. ler. Sérgio. O texto está falando da Previdência, não está Eu falando sei, do SUS. mas eu peguei Nós o estávamos gancho. falando do SUS. Eu peguei Não, o Sérgio. gancho para falar da Previdência. Pronto. Acabou. Meu Deus, para um pouquinho, não, por favor. Fala aí, Eric. Fala o que ele falou. Na verdade, o Sérgio emendou um assunto que estava sendo tratado Com com outro, É. que não tinha nada a ver. Né? Na tentativa, mais uma vez, de colocar a culpa de uma situação que vem desde a época do FHC, não é de hoje, que a Previdência tem esse furo. É bom que se diga Previdência. o dado, Previdência. mas que se diga também que não é de hoje que a Previdência está na iminência de um colapso. Isso vem desde a época do governo FHC. Não é o governo Lula que está causando isso. É bom que se diga isso. E aqui eu não estou Isso é fazendo histórico, defesa isso é de histórico. governo. Agora, daí dizer
que tem mais gente na Previdência do que gente trabalhando também, Não, mas ele é não o cara, disse- é o cara ele não querer disse valorizar, isso. fala no que ele Ele estava diz falando. que tem cada vez menos gente trabalhando. Mas isso Não, mas é eu natural, concordo, Sérgio. Sérgio. Mas isso é natural. Mas claro, as pessoas estão aposentando, Sérgio. Mas ele não falou em aposentadoria aqui Mas no ele não- vídeo. Mas previdência é o quê? Ele falou que tem cada vez mais benefícios que é sociais que- e que as pessoas não querem trabalhar porque recebem Sérgio, benefícios nós sociais. estamos falando de SUS. Nós estamos falando de SUS. Aí tu vem com a Previdência e a gente está dizendo que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Só isso. Tá bom. Só isso. E é por isso que eu digo que o cara quis valorizar a fala, emendando outra bobagem, porque isso pra mim é bobagem. Ele traz um dado real. O ministro do Não, do calma. PCB é um Calma, idiota. ele- Mas é um idiota. idiota. Se ele estiver pensando como tu está pensando, ele é um idiota. Sabe por quê, Sérgio? Porque ele trouxe um dado real da Previdência e quis lacrar com uma situação que é absurda. E outra coisa, Meu o que Deus está do céu. acontecendo no país hoje é o que acontece aqui no Iperon, no IPAN. Isso. Exatamente a mesma coisa. E só não estamos pior porque somos um estado muito jovem e ainda nós não temos o volume proporcional de pessoas aposentadas do que tem o estado que tem 300 anos. Perfeito. Então, a Previdência no Brasil inteiro, as previdências estaduais, todas quebraram. Eu vou defender o Porque Sérgio. tem o mesmo modelo. Sérgio, eu vou te Tem o defender. mesmo modelo. O que o Sérgio Deus quer do dizer é céu. que tem mais gente aposentada que gente contribuindo. Não, mas não é isso que o Nardes disse. Ele Olha, disse viu? que tem Ele não sabe. Ai, cada não vez... tem- Não, eu tô Não indo- defenda, não, não vamos ser defende claros. que vai ficar pior para ti. Vamos ser claros. Negativo, negativo. Você pega o número de aposentados, junta o número de desempregados, vai dar aquela velha história. A Previdência fecha sempre no vermelho. É isso, Benê. É a matemática. É isso. É matemática simples. Porque nós temos cada vez mais gente aposentando e morrendo. E e sobrevivendo aí tem essa mais. Ou seja, se a pessoa se aposentava e passava 3, 4, 5 anos recebendo aposentadoria, hoje ele fica 15, 20 anos recebendo aposentadoria. Porque tá vivendo mais porque tempo. Está vivendo mais tempo, Também está tendo tem mais isso. qualidade de vida. Mas isso é uma discussão antiga, velha já. Não tem nem o que levantar mais. Ô, E João tem Augusto. coisa- E muitas vezes, essa longevidade está aumentando, inclusive por uma melhoria do SUS. No atendimento de saúde das pessoas. Que é conseguindo- outra coisa. Que é outra outra coisa. Que é outra coisa. Não Eu tem quero- nada a ver. Eu quero pedir desculpa para o ministro do Tribunal de Contas da Eu União, quero Augusto Por ter Nardes, interpretado por ele errado a ter fala. tido- Pera um pouquinho. por ele ter tido o peito de dizer uma bobagem que todos os eu dinossauros quero- estão dizendo que é Sérgio, bobagem. enquanto você pede desculpa, eu quero chamar ele de idiota. Se ele tentou dizer isso. Foi isso que ele Siga o disse. relator. Então é um idiota. Pelo Ele- amor de no Deus. vídeo ele está dizendo, inclusive, que esse foi um dos Previd- motivos pela cassação da Dilma Rousseff. Foi isso que ele tá Previdência. dizendo. Aí é pedaladas fiscais. É outra. Já Agora meteu misturou outra? tudo. Olha, Já misturou outro assunto. É uma, Mas é é uma a me- bicicletada em cima da outra. É. Então tá. Então tá. Eric, por favor. Presidente, o meu destaque E é bom que o Sérgio sempre levanta a audiência do programa, né? Pelo verdade, menos isso. É verdade. Com suas interpretações individuais, diga-se de Eu passagem. quero pedir desculpa pro ministro. Desculpa, Não, ministro. você tem que pedir desculpa pela sua interpretação da fala não, dele. não, como Mas o- interpretação, mas o meu- eu só li o que ele disse. O meu Se ele falou isso que tu tá querendo. Bom, Se eu não vocês vou quiserem, falar eu mais. ponho o vídeo no ar. Mas não precisa, isso é tudo, tu já falou tudo. Então tá não bom. tem dúvida do que tu falou. Então tá Ele- bom. o que não, tu mas falou. tu tá dizendo que eu tô duvidando, que fui eu que interpretei. Mas não sei o quê. importa, Não porque aqui nós interpretei estamos coisa tratando. nenhuma. Nós estamos tratando de SUS e tu vem com Previdência. Querendo exemplificar a Previdência, a fala do ministro, que não tem nada a ver com o assunto que a gente estava tratando. Tá bom, então. Ele não entendeu ainda. O meu destaque é a última decisão do Alexandre de Moraes em conceder prisão domiciliar para o deputado federal Chiquinho Brazão. Para quem não conhece, Marielle. Chiquinho Brazão é acusado de ter comandado ou dado a ordem para o assassinato da vereadora Marielle no Rio de Janeiro. E aqui lembra-se muito bem que durante cerca de 2 anos a turma da esquerda acusava a família Bolsonaro de ser a mandante do crime, e agora ninguém fala mais nada, porque o mandante já foi descoberto, já está indo para a prisão domiciliar, que eu não quero entrar no mérito do pedido da defesa dele, que alega situação de saúde, mas eu quero trazer, mais uma vez, a forma seletiva como o STF age, porque se fosse, talvez, alguém do 8 de janeiro, como o próprio Clezão morreu dentro da prisão, ele não teria concedido essa prisão domiciliar.
Eu vou fazer coro ao Por que o favor. Eric fala, no sentido do que eu já tenho dito nos últimos dias, que a prisão preventiva não é brinquedo para estar sendo usado de qualquer jeito, e os abusos na manutenção dessas prisões, que, ao meu ponto de vista, serem mantidas com prisão preventiva são ilícitas, né? É um abuso de poder na manutenção dessas prisões preventivas. Não que não deva haver os devidos processamentos, mas que a manutenção das prisões preventivas, em geral, de maneira indistinta, indiscriminada, é abusiva. Mas, de qualquer forma, na minha opinião modestíssima, em meio à crise que nós estamos vivendo aí, dessas prisões que se contestam, muitas delas, outras podem até estar corretas, mas grande parte das prisões aí são injustas, se mantém pessoas inocentes presas e se manda para casa um homem acusado de assassinato. Independente dele ter o direito dele, mas a hora errada, tinha todo o tempo do mundo para se fazer isso, e se faz justamente no olho do furacão da crise. Perfeito. Perfeito. Isso aí até parece muito mais uma provocação. É assim que eu enxergo. Por isso Também? que eu trouxe esse destaque dessa forma. Está claramente demonstrando a seletividade das decisões do Supremo Tribunal Federal. Agora, e essa entrevista dada pelo ministro Alexandre de Moraes à revista New Yorker, uma das revistas mais importantes de esquerda nos Estados Unidos, e que ele faz algumas observações ali interessantes, como, por exemplo, dizer que o STF só mudaria de posição nessa questão aí das punições, ou não mudaria nem que aportasse lá no Lago Paranoá um porta-aviões americano. Eles manteriam a posição deles. Eu não concordo com esse negócio de ministro popstar, de juiz popstar, que está dando... Inclusive falando de coisas que não é para... O trabalho dele é circunscrito ao Poder Judiciário. Ele tem que tratar das coisas dentro dos processos. Não está fazendo... Inclusive fazendo falas polêmicas, né? Que isso é uma fala absurda, polêmica, né? Então, é totalmente fora... E aí isso acaba servindo, o Everton, como um instrumento para manter a polarização dessa discussão, essa loucura que está. Ou seja, se o cara tem um pensamento fechado, já formatado a respeito disso, como é que ele está falando em nome do Supremo Tribunal Federal, que é um colegiado de ministros? É verdade. Agora, tem uma outra questão aí, Manuel. 70 deputados da base do governo assinaram o projeto de anistia. Já tem 292 assinaturas. Não, até 262. 252 até ontem à noite. Não, pois é, o número que eu tenho Ele já passou passou dos 260. Já passou de bateu 275. Eu falei até ontem à noite. Mas enfim, de ontem para hoje. Já há os números suficientes para votar a urgência. E deve entrar em votação já na semana que vem, o projeto de anistia, com ampla maioria na Câmara. Mas aí eu quero... Semana que vem o Congresso não vai ter ninguém lá. O que o STF vai fazer? Se a Câmara aprovar e o Senado aprovar, qual vai ser a posição do STF? Já que o ministro está dizendo que nenhum porta-aviões fazia ele mudar de ideia, né? Não é ele, é o STF. Pois é. Pior, que ele tudo bem. Essa questão da votação da anistia, isso aí é uma forma que o Congresso, de forma correta, achou para remediar os abusos do STF. É uma forma de dizer, se você pode abusar da Constituição, nós podemos corrigir esse abuso. Porque o único remédio hoje para essas pessoas é a anistia. Que esse é o nosso regime. A gente tem um sistema de controle onde um poder controla a ação do outro. São os freios e contrapesos. Né? Então, o Congresso, ele, dentro da competência dele, ele pode fazer as adequações legislativas. Inclusive, dentro desses parlamentares da base que assinaram, uma parte deles defende uma adequação no projeto de lei. Tá? Uma parte discute a questão da redução das penas, outra parte discute a anistia geral e restrita. Então, o projeto que foi encaminhado, ele deve ainda sofrer
alterações aí dentro desse processo de votação até chegar no texto final. E isso demonstra o quanto o Congresso, de forma democrática, verdadeiramente democrática, discute um tema de muita relevância, porque seria muito fácil nós anistiarmos todo mundo. Mas só que esse todo mundo que está lá tem pessoas que, de fato, merecem uma punição. Mas Com uma certeza. punição dentro do que rege o nosso ordenamento Do que a pessoa jurídico fez, do e crime dentro que ela do crime que ela cometeu. cometeu. Aquele Então, isso cara- demonstra, mais uma vez, que o Congresso está aberto ao debate, ao contrário do que o STF tem. Irã, Aquele indivíduo que pegou um relógio e fez aquilo, aquele que pegou uma picareta e saiu quebrando os acervos, esse aí tem que estar preso mesmo. perfeito, perfeito. Está preso. Perfeito. Agora, outros estão soltos e que... É aquela coisa, eles têm que ter uma punição do tamanho do que eles fizeram. Exato. Não é? O Everton trouxe na rádio essa semana uma fala que ela é retrato do que é o que deveria ser o Estado Democrático de Direito com relação ao direito penal, o direito de punir do Estado. É aquela de que mais vale um bandido 10 bandidos soltos do que um inocente preso. Esse é um princípio geral do direito que não pode ser rasgado em hipótese nenhuma. Né? Então, embora se há a possibilidade de individualizar condutas, de identificar as pessoas, os crimes cometidos, que se faça o devido processo legal com relação àquelas pessoas e se puna na medida da lei. Inclusive, garantindo a essas pessoas o direito de responder o processo em liberdade se ela não apresentar nenhum risco, que é o que é a primazia do direito penal. Né? E com relação aos outros, onde não há uma certeza, onde não há uma prova concreta, onde não há uma materialidade delitiva, que sejam liberados ou absolvidos, porque isso é o que faz o direito penal ser respeitado ainda hoje, senão daqui a pouco a gente perde totalmente a credibilidade no direito penal. Sérgio, como é o nome do ministro ali que você Nardes, o Augusto ministro Nardes. Augusto Nardes. Eu quero, embora ele não vai ouvir nem o que eu disse dele e o que eu estou agora me desculpando, eu estou falando isso para o meu aconchego próprio. Eu exagerei, é que eu quis, na verdade, atingir o Sérgio. E quando eu chamei o ministro de idiota, E me o ministro não atingiu. falou nada errado. Nada errado. O ministro falou tudo certinho. O problema foi a interpretação dada ao que ele disse. Que é uma outra questão que podemos discutir a noite inteira depois, sem problema nenhum. É que eu não tinha o direito, inclusive por ele não estar presente, porque se ele estivesse aqui presente, eu não o chamaria do que eu chamei. Claro. Né? Então não acho justo eu, nas costas do ministro, por quê, presidente? O senhor ser me agressivo respeitou. do jeito que eu fui. O senhor mas me não respeitou. foi agressivo. Não Muito fui, mas respeitoso. eu Não foi não agressivo, posso foi- chamar ele Mas de a idiota. sua humildade é que ele admiro debate. mais. Eu Foi um chamei, debate. não, mas coitado, ele não está debatendo. Eu o chamei de uma coisa que ele não é. Ele é uma pessoa preparada, letrada, culta, enfim. Então, eu Ele quero foi o relator. Eu quero retirar o que eu disse do ministro Nardes, porque ele e ninguém merece ser agredido, especialmente na sua ausência. Meu Everton, ele foi o relator do processo de cassação da ex-presidente Dilma no TCU. Perfeito, perfeito. Não, foi no calor da emoção e... Isso é ótimo. O senhor é uma pessoa, por isso que eu lhe admiro. Por isso que eu lhe admiro. E aqui Eu, eu, fa- eu, e a- eu ia fiquei pedir para ele incomodado. retirar o que ele fala de mim também, Não, mas e aí aqui ia eu perder faço tempo. cor. Mas é Peça porque ele só desculpa fala na também tua pro presença. Não, mas, Não, mas eu nem estava aqui, eu tinha ido no banheiro. mas aí eu faço coro também ao que o Emanuel Neri falou sobre a vaidade ele citou o ministro do STF, mas diga-se de passagem que todos os magistrados eles têm que agir somente nos autos. Falar somente nos autos. Esse negócio de você dar entrevista, de você fazer, tecer opiniões próprias, isso é perigoso. E aí você veja, a coisa começa no STF e vem baixando para todas as instâncias. Daqui a pouco Diga moda. Daqui a pouco tem juiz de primeiro grau falando de processo para a imprensa. Processos, às vezes, até com sigilo de justiça. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado e as pessoas têm que voltar um pouco atrás e começar a cumprir o que a Constituição diz. Mesmo porque eu compartilho aquela frase chula, né, de um ministro supremo, de uma pessoa como o Barroso, perdeu o mané. Isso fica ruim demais. Claro. Não, eu acho essa frase dele, não vejo nada de grave. Eu acho grave dizer que nós derrotamos o bolsonarismo. Isso eu acho grave. Isso sim é grave.
Vinda, claro, de um ministro da Suprema Corte em atividade. Se eu concordo Sim, contigo, concordo Sérgio. contigo. Ó, Beni, a esquerda começou a amolecer. Joacir Loura Não, Júnior. eu poderia dizer que nós derrotamos o bolsonarismo, ele não. Claro. O doutor Joacir Loura Júnior está nos acompanhando, sabe aonde, gente? Em Ouro Fino, Minas Gerais. Nossa. Nossa. Um homem fino, tá no lugar certo. Vale vai ouro. Ouro Fino. Vale ouro. Um homem fino vale ouro. doutor Ele está lá com os sogros dele, o seu Harley de Almeida e a dona Cleusa. Dona Cleusa e o seu Harley estão acompanhando a gente lá em Ouro Fino. E aí o Joacir está dizendo o seguinte: a postura do STF nos julgamentos dos envolvidos no 8 de janeiro, embora busque proteger a democracia, levanta sérias preocupações. 1. Excesso do rigor. Penas desproporcionais, desconsiderando a responsabilidade individual de cada réu. 2. Competência ampliada. Julgamento de pessoas sem foro privilegiado, contrariando o princípio do juiz natural. Estou concordando com tudo. 3. Criminalização do protesto. Risco de inibir manifestações legítimas, protegidas pela Constituição. 4. Garantias processuais fragilizadas. Limitação à ampla defesa e à paridade de armas. 5. Tom político. Percepção de que as decisões atenderam mais à pressão política do que à estrita aplicação da lei. Proteger a democracia não pode significar relativar direitos e garantias fundamentais. Abraço a todos, estou com meus sogros almoçando e assistindo com saudade os meus amigos. Esse é o abraço, Joacir. abraço. Eu quero Joacir. mandar um abraço pro seu Harley e pro irmão dele, o seu Davidson. Eles têm uma fábrica de motos. Tava demorando. Harley Davidson, não é? Não, é duro, cara. Não, ele entra, Sabe? a gente tá falando de uma coisa, mandando um abraço pro doutor Joacir, ele entra com um negócio totalmente... O telespectador não tem ideia do quanto eu sofro estar aqui ao lado do cidadão. Até porque meus tímpanos funcionam normalmente e não tem como evitar. Não apoiado. Os tímpanos estão com um probleminha. Meu Deus do céu. É difícil, né, Beni? Eu Sinceramente. queria aproveitar para falar, fazer coro ao que disse o doutor Irangalo, com relação à questão do nível que a gente está no nosso país hoje, com relação a confundir a nossa diversidade ideológica com o respeito à dignidade da pessoa humana. Independente do espectro político, de achar o cara um bom político, mal, foi um bom presidente, um mau presidente, até das questões próprias de caráter que seja, que as pessoas discutam ou duvidem, nada me legitimaria querer o mal do Bolsonaro, por exemplo. O cara adoeceu, está lá, a notícia... A gente tem que se compadecer porque é um ser humano igual a qualquer um de nós, né? E independente do espectro político, eu não posso querer o mal dele. Eu posso querer que ele não volte para a política, que ele não seja presidente de novo, mas não querer o mal para a sua saúde, para a sua vida. Né? Então, com relação a isso, eu queria pegar carona aqui na fala do doutor Irã. Uma posição equilibradíssima, como sempre, do Emanuel Neri. Beni Andrade, como é que está observando tudo isso? Olha, Everton, eu vejo da seguinte maneira: o ser humano acima de tudo. Não vamos misturar as coisas, pelo amor de Deus. Eu seria um crápula, né, de chegar publicamente ou até numa rodinha de amigos e falar: eu odeio fulano, ele tem que morrer. Mas, pelo amor de Deus, onde é que nós estamos? Mas isso não tem sido incomum, viu, Beni? Você sabe disso, nessa polarização hoje que nós estamos vendo no Brasil. Exatamente. Se o presidente Lula hoje caísse num leito de hospital, muita gente de direita falaria a mesma coisa. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Lamentavelmente. Não tenha Mas dúvida. aí o problema não é de política, o problema aí é do ser humano mesmo. É para onde nós estamos caminhando, do jeito que nós estamos... Como sociedade. No que nós estamos nos transformando. Né? Hein, Irã? Não é isso? Correto. Amar a si como o próximo, né? Amar o próximo como a si mesmo. Quando você não ama o próximo, independente, o Emanuel Neri falou certo.
ideologia política, eu sou PCdoB, ele é PT, outra... Isso é problema de cada um, né? Agora, não pode levar isso para querer desejar o mal da pessoa, né? Eu já pensei... Aí uma esquizofrenia. Eu já pensei em dar uns cacetes no Nery e no Eric, mas não posso misturar as coisas, entendeu? Um dia desse eu venho com a minha camisa da foice do martelo pro senhor. Eu não, mas eu vou lhe dar uma notícia ruim pro senhor. O Nery tem treinado jiu-jitsu em casa. Muay Thai. O Muay Thai, né? É, E bate melhor. se o senhor ver o vídeo, o senhor vai pensar 2 vezes. Me manda esse vídeo. Olha, gente, eu até não conheci o Emanuel no primeiro momento. Não caiu a ficha. Depois é que eu fui ter certeza que era ele mesmo. Ver quem era, né? É, quando eu li a legenda aqui, e aí eu vou mandar aqui, por favor, Pamela, coloca aí o vídeo, por favor. Quem é o que está contigo te enfrentando? É o meu professor de Muay Thai, o Moicano. O nome já assusta. Moicano. Vulgo Moica. É. Meu Deus do céu. Olha aí, ó. Solta aí. O Nery é o de amarelo, de laranja. Meu Deus, olha onde tu vai te meter, tá? Essa perninha pra trás aí, eu fiquei meio assim, viu? Rabo de galo. Se cuspir no dedo e atirar no cara, e larguei de mão. O cara pensa que você vai correr, Leva a peia. A parte que, quando chegar na parte que eles derrubam o televisor, a gente corta, tá? Pra não precisar mostrar. Vem cá, e se acertar o testículo? Aí cai no chão e chora de dor, né? Mas esse tatame tá meio suspeito, esse tatame, não? É, rapaz. E aí, aquela bem, mesa cara, de não. atrás. Olha só, olha aí. Ó. Ele voou, levantou Ele voo. agrediu o mestre, Eu vi. Eu só faço o que o mestre manda. É. Manuel, tudo aquilo Tá que bom, eu falei. vai chegar na parte que eles vão derrubar o televisor, aí vamos cortar, pra não mostrar. E aí, Quero Benny, pedir desculpa ainda tá pra ti. pensando em... Viu, Manuel? Tudo que eu falei, eu retiro, tá? Tem uma outra foto aí do Joaci Loura Júnior com o sogro dele, com o seu Harley Davidson, como diz o Sérgio. Mostra aí, por favor. Olha aí. Olha aí, ó. que legal. Mas cadê a Ouro fino. moto? Ouro fino. Essa cidade aí é a cidade do menino da porteira, né? Da música É sertaneja. verdade. Olha lá a porteira A com o menino. porteira de Ouro Bacana, gente. É verdade. É. E a cidade das O motos Joaci também. comentou e eu esqueci. Verdade. Olha aqui, ó. No supermercado Irmãos Gonçalves, você encontra tudo o que precisa com qualidade e preços imbatíveis. Não perca as promoções e ofertas especiais. Olha só o VT. Chegou a época mais doce do ano. Páscoa é no Irmãos Gonçalves. Ofertas com sabor de chocolate. Aproveite! Arroz Saltinho tipo 5 quilos, 18,89. Carne bovina Frigon Costela Ripa, 16,80 ao quilo. Cenoura, 3,98 quilo. Carne bovina Frigon Contra Filé Vácuo, linha todo dia, 32,98 quilo. Refrigerante de 2 litros, 4,89. Só até segunda para todas as lojas. Nas compras acima de R$80 em ovos de Páscoa, parcelamos em até 3 vezes. Comprar no Irmãos Gonçalves é um barato. É isso aí, gente. Irmãos Gonçalves sempre fazendo o melhor para você. E nós já temos aqui conosco o prefeito Léo Moraes, depois de 100 dias de gestão. Ontem foi o dia do prefeito. Muita gente aqui no programa, Léo, mandou mensagens cumprimentando o prefeito de Porto Velho pelo seu dia. Sabia que bom, disso? que alegria. Eu tenho agora um novo aniversário com 41 anos de idade. Muito bom, obrigado. Quero agradecer aqui os dias, a oportunidade de conversar, bater esse papo de forma leve, saudável e, ao mesmo tempo, com muita informação e utilidade pública, né? Obrigado à população pela saudação, pela celebração e também isso me traz a certeza de que a gente tem que trabalhar ainda mais e melhor nos próximos 100, 200, 365 dias para honrar o povo, afinal, nós somos eleitos pela população. Léo, tente justificar o seu atraso para ver se a gente não te multa. O que houve? O que você estava fazendo exatamente agora para depois vir para cá? Nós estávamos realizando mais uma entrega para a população. Acabamos de entregar mais de 1.000 escrituras para mais de 40 bairros da nossa cidade. Não se fala em progresso, em desenvolvimento, sem título na mão.
não é um simples papel, é a condição de você fomentar a economia local, a sua comunidade, abrir um crediário, investir, reinvestir, negociar, enfim. É a condição de você ter a segurança jurídica, de fato e de direito, aquele lugar é seu e, principalmente, é o legado para a sua família. Então, a gente fica feliz em saber que na regularização fundiária nós temos avançado a passos largos para conseguir entregar ainda mais escrituras e títulos para a população de Porto Velho. A gente estava lá no Teatro das Artes, agora estava tomado de gente, foi lindo eu o tenho evento. fotos e Foi vídeos. uma celebração, foi muito bonito. Prefeito, se o senhor fosse escolher 3 das principais coisas que o senhor fez nesses 100 dias, o que o senhor escolheria? Bem, nós temos um problema seríssimo na saúde e a gente tem um catedrático, concurso, e profissional brilhante, além de um grande, hoje, líder representativo, que é o doutor Irangalo. E a ele, nossa reverência, porque ele representa Rondônia no Brasil todo, que está no mundo. Agora, a descentralização da saúde é muito importante. A nossa UPA superlotada, abarrotada, hoje nós temos o Corujão das 6 da tarde até meia-noite na região leste, no Hamilton Gondim, nós temos outro lá no Oswaldo Piana, na Zona Sul. Tem que melhorar? Muito, tem que melhorar. A gente tem que avançar em coisas que nunca aconteceram, mas já conseguimos colocar médicos especialistas que não tinham, oftalmologista, ginecologista e outras 3 especialidades. As máquinas estão operacionais, raio-x, mamógrafo, que há 5 anos não tinha um mamógrafo na cidade, hoje tem mamógrafo. Os exames online, 300 mil exames já foram realizados sem a pessoa precisar ir lá na UBS, lá na UPA para retirar. Então, a economia do dinheiro público, do transporte, o incômodo do tempo e também o risco da doença. Isso é muito importante. Então, eu elencaria sempre a saúde. Outro ponto importante que incomoda sobremaneira a nossa gente é a questão da alagação, a questão das nossas águas nesse período amazônico. Já conseguimos desobstruir a maior parte dos bueiros. Não quer dizer que isso resolveu, porque isso requer macrodrenagem, que demanda muitos anos e um investimento bilionário, mas já estamos trabalhando, inclusive, com o projeto. Agora encaminhamos o projeto para o PAC. Porto Velho foi a 3ª cidade com o maior número de projetos cadastrados, fruto da competência do time que lá está. Isso não é fruto do nosso trabalho. Os nossos gestores, nossos técnicos, colaboradores que estão fazendo a diferença. Então, acredito muito, por exemplo, ali na Guaporé, com a Rio de Janeiro, os moradores, o pessoal ali da esquina tem comentado bastante. E realmente a gente já comprovou tecnicamente que já diminuiu em 50% aquela alagação. Porque as cidades, Everton, não falam, doutor Irã, sobre alagar ou não. Porque nós temos chuvas torrenciais cada vez mais abruptas no mundo todo. Alaga em Dubai, alaga em Paris, em Nova York, em Washington. A gente está falando sobre a capacidade de vazão dessa água e diminui 50%. Chove forte, mas a água vai embora mais rápido. Porque lá tem o canal de dreno, que leva até o canal do Tancredo. Lá nós implantamos, Everton, um ecobueiro, que é aquela cesta que evita que aqueles detritos fiquem lá alojados no cano da nossa drenagem, infelizmente prejudicando a todos. E também porque a gente conseguiu fazer a limpeza desses bueiros com tatuzão e com a força e o esmero dos nossos garis. Então, a eles, muito obrigado. Também é algo que a gente deve elencar, sim. Eu quero pedir licença, só um minutinho para o prefeito Léo Moraes, porque nós temos agora um link importantíssimo lá da farmácia Clara Popular. Quem é que está lá? O Fábio? É o Fábio ou Letícia? Bom, vamos lá. Da farmácias Clara Popular. É a Letícia. Letícia, eu quero primeiro te parabenizar. Eu assisti ontem o Câmera Mais. Tu canta divinamente, minha amiga. Parabéns, viu? Obrigada. Eu quero que você vá cantar no dia do meu aniversário. Parabéns. Opa, já convite aceito. Bom dia, boa tarde, Everton. Bom dia, boa tarde, Alginos. E ao nosso meritíssimo gestor municipal, Léo Moraes. Seja bem-vindo. Olha, eu estou aqui na Farmácia Clara Popular da Avenida Jatuarana com a Rua Nova Esperança para dizer para você que está acontecendo aqui uma ação, tá? Uma ação maravilhosa com ofertas e também análise capilar e de biorressonância. Venha dar uma conferida porque ó, o negócio aqui tá bom demais. O Jossi vai mostrar aí para vocês. Enquanto isso, eu vou falando algumas ofertas que você vai encontrar aqui. Aqui você vai encontrar Losartana 3 caixas R$ 9,99, Neossoro 3 caixas R$ 9,99, desodorante Nuage e Mude R$ 3,99 cada, creme dental Sorriso R$ 1,99, tem talco Barla por R$
R$ 4,99. Absorvente Always com e sem abas, R$ 3,99 e muito mais, tá? Agora aqui ao fundo, como eu falei, está acontecendo a análise capilar e também a análise de biorressonância. É aquela análise que é feita para verificar os nutrientes do seu corpo, tá bom? Então aproveita e corre para cá para você aproveitar. Fernando, faz a chamada também, o prefeito Léo está lá acompanhando, faça o convite para ele. Boa tarde aí, prefeito Léo Moraes, boa tarde, senhor Everton Leone. É isso aí, a Farmácia Clara Popular hoje fazendo grandes ofertas, né? Quem ganha é o cliente. Hoje a gente está com a promoção aqui do desodorante Dove, R$ 9,99. A gente tem Losartana, 3 caixas por R$ 9,99. A gente está com a Tadalafila, 3 caixas por R$ 20, somente hoje, até as 23 horas, aqui na farmácia da Jatuarana, com Nova Esperança. Então, convido todos que estão em casa aí curtindo o Papo de Redação, dá uma passadinha aqui na farmácia aqui e venha conferir nossas ofertas. Vem que o negócio aqui tá bom demais. Não perca essa oportunidade. Tem muitas outras ofertas aqui acontecendo. E essas ofertas também acontecem nas outras unidades, tá? São 4 unidades aqui em Porto Velho e em Candeias do Jamari. Convite feito para vocês. Não se esqueça. Farmácias Clara Popular, tudo em um só lugar. Tchau, tchau. Boa tarde, prefeito Léo Moraes. Boa tarde, Everton. E a todos os dinos. Até mais. Boa tarde, Letícia. Obrigado pelo carinho. Você está convidada a se apresentar na Estrada de Ferro, também no skate park e nas nossas feiras municipais. Agora, com relação ao convite que o Everton fez para ela cantar no aniversário dele, é porque ele faz aniversário dia 30 de fevereiro. Mas olha, o prefeito já acabou de dar aí a notícia, viu, Letícia? Você que está nos ouvindo aí. Doutora Letícia. Já está, e ela é advogada também, sabiam disso? Olha só. Então, ela já está convidada para... Quando é que vai ser? Então, nós temos eventos semanais. Na verdade, agora a gente tem que encontrar aí o staff da doutora Letícia, que ela é multifacetada, né? Advogada, apresentadora, cantora. Parabéns. E outra coisa, ela exerce, viu? Exerce o direito, Mas, enfim. Sérgio, tem uma pergunta para o prefeito aí? Prefeito, o Jonas do Castanheira, nosso telespectador, está perguntando. Boa tarde a todos. Sérgio, pergunta ao prefeito, a partir de qual mês será pago o reajuste da educação, prefeito? Eu, antes de responder, eu queria ver se a produção aqui consegue ver um garfo de ferro pro Emanuel, que ele acabou de quebrar o garfo todinho de plástico, tá comendo plástico, e depois a culpa é da equipe aqui, viu, o processo. Quer um bolinho também? Vamos lá. Aqui eu tô com o meu aqui, obrigado. Tá. Vamos lá. Tá com ouvido bom, hein, chefe? Tá com ouvido bom, né? Seguinte, inserido já, é o sonho, diga-se de passagem, a implementação do piso do magistério, que há anos os nossos professores pleiteavam e reivindicavam. Isso mesmo, nos primeiros 100 dias, no primeiro ano de gestão, a gente conseguiu, graças a Deus, colocar em prática, em respeito e reconhecimento aos nossos educadores. Afinal, a educação é transformadora, é ela quem muda a realidade de uma cidade, de uma nação. 6% e 18%, se não me falha a memória, para todos os professores e mais, a todos os técnicos, que são mais de 2.000. Nós não somente apresentamos a revisão geral de cerca de 4,83, como conseguimos alcançar o mesmo percentual dos professores. Então, também, todos os técnicos aí, eu estou falando auxiliar de portaria, eu estou falando da merendeira, eu estou falando da zeladora, eu estou falando do pessoal que faz a escola acontecer, também está nesses mesmos 6,18%. Parabéns a todos. E também a prorrogação da gratificação, que nós já estendemos, e os 10 dias de recesso no período do meio do ano, que eles não tinham direito, haja vista que a gente entende que eles conseguem organizar e também em 5 dias antes chegar para atender a nossa criançada. Parabéns. E a todos os servidores, indistintamente, aos mais de 12.000 servidores que fazem parte da memória de Porto Velho, todos receberam no primeiro ano, após 12 anos, um prefeito de primeiro mandato entrega a revisão geral para os nossos servidores públicos. A Angelicati, ela está dizendo assim, esse é o meu prefeito, encontrei com ele no MP ontem, pessoa maravilhosa, tá magrinho agora, super esbelto. Quantos quilos, prefeito? Já perdi um arroba, eu acho. Ela mandou uma foto aqui que eu nem vou mostrar. Aí, ó, mostra aí, Everton, para fazer um comparativo. Chega, eu tô lustroso, rapaz. Gente, olha só, é uma outra pessoa. Mas graças a Deus. Agora, tô indo na academia, viu, doutor Irã, diariamente, cedinho, e graças a Deus tem mudado, tô conseguindo dormir melhor. Não quer dizer que estou dormindo muito, mas estou dormindo melhor. Então, exercício, boa alimentação e
uma não privação do sono, que essa daqui eu não posso falar muito nesse momento, eu tenho certeza que traz longevidade e qualidade de vida. Vamos mostrar essa foto, o prefeito mais roliço. Vamos ver aí. Mais então, antes e depois. Mais roliço. Obrigado, viu, Everton? Obrigado, meu. Ajudou, né? Eu vou tirar esse negócio do Grêmio aqui, eu não tô merecendo esse Grêmio. Não chegou, mas já vai chegar. Eu acho que é um pressário. É melhor não. Prefeito, ter 500 mil pessoas nas suas costas emagrece? Eu achei que engordaria. O pessoal disse que como é que é? O cara tanto apanha quanto dão nele. Mas é muito bom, estou muito realizado, estou muito feliz. Já fui vereador, deputado estadual e federal. A chance de você impactar e mudar a vida de um bairro, de uma comunidade, de uma cidade, isso é impagável e é inestimável. Então, esse daí é o nosso combustível. Não quer dizer que a gente realiza tudo o que a gente gostaria, mas a gente tem dado uma outra dinâmica, com modéstia à parte, com respeito, até porque não sou eu, é toda a equipe e eu estou aqui na condição de coordenar essa equipe. Parabéns. Gente, agora a culpa é sua, porque não chegou. Por quê? Pesada porque a foto. Travou o WhatsApp. É pesada a foto. Não. E é que tá chegando muita mensagem e o WhatsApp não aguentou. Mas daqui, olha lá, chegou. Olha lá, quem é que... Rapaz, quem é esse colega aí? Mas parabéns aí pelo colega. A dona Angélica, ela tá abraçada em dois ali. Quem são esses dois? Mas também a dona Angélica pegou bem no ápice de tudo também, viu? Que época foi isso, será, hein? Eu não sei, mas acho que eu tinha saído do brete. Eu acho que eu tava... Tava grande. Cevado, né? Tava grande, tava... Eu tava vendo as cenas de eleições passadas, o Léo mais ou menos assim. Hoje, tu parece mais jovem do que há 10, 15 anos atrás. Mas também é que a gordura, querendo ou não, dá uma envelhecida. Né? Não apoiado. Prefeito, o Maurílio, empresário lá da Zona Sul, mandou uma pergunta aqui para o senhor. Ele pergunta se tem algum projeto para terrenos desocupados, cheios de mato, em entulhos. Ele relata aqui que na Rua Abóbora tem um terreno lá há mais de 30 anos, juntando mato, caramujo, e se tem algum projeto também para as lixeiras comunitárias para diminuir e facilitar o fluxo dos pedestres nas calçadas. Tem sim, e a população vai saber logo. A gente está fazendo, está a pleno vapor, a maior operação de limpeza da história de Porto Velho. Nós já retiramos mais de 55 mil toneladas de entulho, esgoto e sujeira da cidade. É muita coisa. Nós estamos com a operação de limpeza e agora incrementamos essa operação. A gente agora faz a retirada dos entulhos, com planejamento, doutor Irã. Então, a cada semana, 3 bairros, a gente faz a limpeza, e aí eu estou falando de varredeira elétrica, a varredeira do caminhão, a equipe de roçagem, e ainda tira todo o entulho. Só que isso nos pegou de surpresa. É muito mais entulho do que estava programado ou previsto pela equipe. Isso é, muita sujeira. E estamos fazendo em 3 bairros de forma simultânea durante a semana. Além disso daí, não adianta a gente retirar a sujeira, como a gente faz 2 dias depois, está tudo igual, meu Deus. Aí é um marco civilizatório que todo mundo tem que se empenhar e se esmerar. O problema que isso é gasto do dinheiro público, dinheiro de quem paga imposto, que está lá ralando no dia a dia, porque é um serviço público. Outra, que isso abarrota os hospitais e traz um prejuízo à vida de quem a gente mais ama, principalmente das nossas crianças, que contraem leishmaniose, disenteria, diarreia, leptospirose, além de animais peçonhentos na frente da sua casa. Então a gente pede toda essa atenção, só que já estamos aí, então daqui a alguns dias vocês terão novidades, temos a norma vigente, nós vamos agora fortalecer a norma e deixar ela ainda mais rigorosa. Deixou sujo, a gente pode limpar, mas a gente vai não somente cobrar a limpeza, mas vamos autuar quem deixa esse mato alto aí perto da casa das pessoas. Irã Galo. Prefeito, a sua performance está chegando em Brasília, né? Porque eu ando nos ministérios e o senhor está sendo já visto como um grande gestor. E eu fico muito lisonjeado quando vejo um ministro falar de você, né, como um grande gestor. E, lógico, evidente, o senhor não podia fugir, porque o seu pai, nosso saudoso Paulo Moraes, era o mesmo sistema seu. E eu lhe conheci ainda no ventre da sua mãe. Né? Então, você é uma pessoa que, com certeza, está fazendo acontecer. E, acima de tudo, todas essas suas atitudes é focado para a saúde. Entulho, uma série de coisas que o senhor faz, é tudo em relação à saúde. E quero lhe parabenizar também quando o senhor deu para a população um atendimento noturno, principalmente aqueles trabalhadores que não têm tempo de ir a uma UPA, e com isso o senhor deu essa condição. Agora, uma pergunta que eu faço para o senhor, que eu vi o senhor lá com o ministro
da Educação, né, Camilo Santana, do qual ele até ficou muito assim empolgado com a sua performance. Não é uma palestra que estou dando, não, viu? Não. É que ele quase quebrou o garfo ali também. Não, ele quase não, ele quebrou o garfo. Quebrou o garfo. Com a sua performance. Mas a minha pergunta que eu vou fazer: o hospital universitário, que o senhor, municipal universitário, que o senhor pretende entregar para a população de Porto Velho, como é que vai acontecer isso? Doutor Irã, a gente está muito esperançoso desse projeto, ele está muito avançado. E aí eu queria comentar com toda a população o que isso significa. Nós estamos atrás de legados para a população, né, principalmente na saúde. Mas esse projeto, ele tem que ser sustentável, ele tem que ser execuível, ele tem que ter capacidade de se pagar. E essa é a ideia fundamental, basilar desse projeto. Eu estou falando de uma parceria. É o projeto, quem compra o hospital, ou quem reforma, ou quem aluga, ou quem constrói, é o município. Então eu estou falando do município, afinal ele que é o autor. Estou falando da Uni, que é tão responsável quanto, e a gente agradece a parceria da Universidade Federal de Rondônia, da professora Marília Pimentel e todo o time de profissionais. E eu estou falando da EBSEC, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que tem expertise no Brasil todo, de um serviço de qualidade. Quioro. E o Quioro, que foi ministro, né, um cara que entende bastante da área. Os médicos adoram trabalhar para essa empresa, porque o salário é o maior de todos no país. Tem o salário alto, tem valorização, tem um monte de coisa. E o que isso significa? Que o contrato é celebrado mediante os termos que o município entende que acontece na cidade. Eu estou falando que a Universidade Federal de Rondônia consegue qualificar o seu corpo discente, os seus alunos, bem como o seu docente, por que não ter outras residências e outras especialidades. E eu estou falando da empresa brasileira, que é expert em manter e em gerir unidades hospitalares em todo o Brasil e que ainda colabora sobremaneira no custeio ano a ano. Porque tão difícil quanto construir é realizar a manutenção de uma unidade hospitalar. Então é um projeto sustentável e a professora Marília Pimentel colaborou demais. Desde o início a gente tem tratado. Ela falou, Léo, eu tenho vontade. Eu falei, caramba, está no meu plano de governo. Vamos unir forças, porque aqui a conta é para multiplicar ou somar, nunca para subtrair. A gente sabe como acontecia antes, não faz sentido. Inclusive, agradeço muito o Quioro, a forma como o ministro Padilha também nos recebeu para conversar de forma muito responsável, deixando de lado bandeiras partidárias, mas para falar sobre futuro, falar sobre saúde, sobre o hoje também, porque a gente precisa viabilizar aí o Quioro. Então, o projeto está desse tamanho. Agradeço também as interveniências das autoridades, e aí eu quero citar aqui o Confúcio Moura. O senador Confúcio viabilizou a agenda, participou de reuniões. Eu agradeço ele, agradeço outros parlamentares que têm colocado recurso para a saúde pública. E quero aqui agradecer o Coronel Crisóstomo, colocou 41 milhões, que vai nos ajudar nesse custeio. Quero agradecer o Fernando Máximo e todos os parlamentares que acreditam que Porto Velho ela não é somente a capital de todo o rondoniense, mas é sim o ponto de partida da prosperidade de todo o estado. O José Moraes está dizendo assim, esse é o nosso prefeito. Até para o pessoal entender, o José Moraes é um ouvinte de sempre aqui, e telespectador de sempre da TV, da SIC TV, mas ficou um tempo lá em Curitiba, acho que há mais de um ano ficou em Curitiba. E está voltando, ele está dizendo assim, ó, eu estava em Curitiba, mas acompanhando o trabalho do Léo Moraes. Agora estou de volta para acompanhar e desfrutar do seu trabalho. A saúde básica aqui, olha só o que ele está dizendo. A saúde básica aqui está melhor do que em Curitiba. Digo isso porque eu estava lá. Será mesmo? Bacana. O que eu posso te dizer é que eu tenho ido às unidades de saúde. E não tinha, doutor Irã, não tinha equipo, não tinha insumo, não tinha remédio. Eu sei porque eu acompanho. Insumos, não tinha insumo. Insumos em geral, né? E logo na primeira semana a gente conseguiu providenciar, não tinha copo descartável. O que eu pude acompanhar na UPA, por exemplo, é que o atendimento hoje é mais rápido, a fila de espera é menor. Agora a gente tem horários de pico que ainda assim superlota e traz transtorno às pessoas. Já temos máquinas que estão operacionais, já é um problema a menos. Só que a gente tem que equipar muito mais. A gente tem projeto, por exemplo, de uma outra UPA e, se Deus quiser, nós também vamos construir o Hospital Infantil Pronto Atendimento das Crianças na nossa cidade. Prefeito. Olha, Sérgio, eu sou obrigado a chamar um intervalo. Pois não. E a gente já volta com a pergunta do Sérgio Pires. Beleza.
E a gente está de volta aqui com o nosso papo de redação, a você que está nos acompanhando. O nosso muito obrigado. A gente sabe que a audiência está explodindo hoje em razão da presença do prefeito. São 100 dias de gestão e o prefeito aqui aberto para falar de coisas boas, de coisas ruins também, porque tem coisa que às vezes não funciona direito, mas o importante é que você pode levantar o questionamento e o prefeito certamente vai responder. Sérgio Pires. Bom, nem tudo são flores, viu, prefeito? O Reginaldo Miranda, lá de Ji-Paraná, está dizendo o seguinte, presta bem atenção. Boa tarde a todos os dinos. Léo Moraes vai ser o melhor prefeito da história de Rondônia. Estou acompanhando ele nas redes sociais. Parabéns, prefeito. Obrigado. Obrigado, Reginaldo. Fica com Deus aí, a toda a população de Paraná, o coração do nosso estado de Rondônia. Fico honrado por isso, por acompanhar nosso trabalho e por, de alguma maneira, colaborar para referências em relação ao que acontece na administração. A gente tem muito o que aprender, tem muito o que fazer, vai bater cabeça, vai se frustrar, mas eu tenho um Deus vivo, forte, que nos alimenta, que nos abastece todo dia e nunca vai faltar resiliência da minha parte, nem da nossa equipe. Léo, você comentou no começo da sua participação que Porto Velho foi o terceiro município do Brasil com mais projetos inscritos nessa rodada do PAC. O governo federal abriu para os novos prefeitos encaminharem projetos. Qual foi a monta em valor de projeto que foi encaminhado e em quais áreas esses projetos foram submetidos? Isso é legal porque nós simplesmente conseguimos apresentar projetos em todas as áreas, em todos os serviços que foram oferecidos para Porto Velho. Se tivessem abertos mais 30, nós teríamos mais 30 projetos, porque a equipe não parou. E aqui fica o agradecimento a todos os envolvidos, também à SEMESC, a nossa Secretaria de Contratos, também aos nossos engenheiros e arquitetos do quadro. Muito obrigado. Inclusive agora já, se Deus quiser, logo, logo, estarão retornados às suas funções na atividade oficial e como carreira do município. E sobre os recursos, foram mais de 280 milhões. Eu estou falando de 200 milhões de macrodrenagem, por exemplo, nos canais mais complexos e conturbados, com equipe de excelência que entende da nossa história, é a memória viva aí, Manuel entende muito bem, sabe muito bem do que eu estou falando. Estou falando de ambulância, estou falando de policlínica também, estou falando de mobilidade, ciclovia, ciclofaixa, creche, escola. Tudo que estava disponível, nós conseguimos elaborar o projeto a tempo e projeto de qualidade, que nos traz uma perspectiva de recursos para execução de assuntos que são muito relevantes. Prefeito, o senhor está sabendo aqui, é uma pergunta que vem de um telespectador, Gabriel Henrique. O senhor está sabendo da situação de uma parte do bairro Coab que pertence a uma pessoa já falecida, inclusive, senhor Francisco Pereira Caldas? Não, eu não sei. Não sabe desse caso? Especificamente, não. Mas ela pode passar para a nossa equipe que está aqui, que nem nós fizemos da outra vez. Eu vou passar para a Raira. Viu, presidente? Francisco Caldas, eu conheço, foi um grande pioneiro, um paraibano, um grande pioneiro que desbravou Rondônia. E ele teve essa coisa, ele tinha terras. E como tal, hoje os filhos deles desapropriaram, na época do governo do Jorge Teixeira, desapropriou aquela área e com isto o município vai pagar essa indenização. Foi um grande pioneiro, Francisco Caldas. Inclusive é nome de rua aqui. A gente já passa para a nossa Secretaria de Regularização, para o doutor Alencar. Ô, Léo, depois passa o número também de quem Estou passando. passa para a Raíla. Ô, Léo, por favor, um assunto que tomou conta do noticiário esta semana foi exatamente a revogação do contrato do lixo rejeitado pela Câmara Municipal. Como é que está o clima neste momento, prefeito, entre executivo e legislativo? Nós temos uma relação respeitosa e eu sempre parto do pressuposto e da premissa de que todos têm o mesmo interesse, que é em defender a população, o coletivo, a vontade das pessoas. Então, a minha boa virtude me faz acreditar que todos querem fazer a mesma coisa. Mas, prefeito, o Beni pipocou.
O que a gente está lendo nas redes sociais é que estaria havendo uma crise, vereadores descontentes, o senhor teria exonerado pessoas lá da prefeitura que foram indicadas por esses vereadores. Isso existe mesmo ou não existe? Não, veja bem, eu sei, e aí mais uma Prefeito, vez... um minutinho só, ele não entendeu quando eu perguntei como está o relacionamento executivo-legislativo. Você está não muito vem com educadinho. gracinha, não. O senhor está muito educadinho. Faz favor, não vem com tem gracinha, que ir não. direto no Tá? assunto. Não vem com gracinha, não. Faz favor. Ô, Beni... Isso aqui não é humor, não. É, o seguinte... Uma conversa de comadre. Ele pegou leve porque é o Léo. Ele é o meu amigo de décadas. Se o Léo não estivesse aqui, aí ele já ia esbravejar. Porque está uma crise em Câmara, em Prefeitura. Com exceção feita ao doutor Irã, os demais aqui não merecem o respeito que o prefeito me merece. Achei uma ofensa. Eu tô me sentindo ofendido. Bom, eu vou fazer que eu não ouvi. Deixa o prefeito responder, por pelo favor, amor de Deus. Vamos lá, a relação, ela é harmoniosa, ela é respeitosa, não tem nenhuma contenda. Mas por que não está saindo tem- isso na imprensa? Mas porque tem muita fake news, tem muita maledicência, tem muita gente que estava na administração, saiu e não aceita a derrota, e eu não vou ficar olhando pelo retrovisor, eu vou seguir adiante, vou continuar caminhando, marchando em busca do progresso, do desenvolvimento e do respeito às pessoas. Agora a gente lamenta. Seria uma tentativa de desestabilizá-lo. Estabilizar, eu acho, mas enfim, é muita mentira. A gente sabe que algumas cabeças ali, pensantes, maledicentes, que são acostumadas a fazer isso há anos, há décadas no meio da comunicação, é uma minoria que está amargurada há muitos anos, que não busca suporte nem apoio para conseguir, inclusive, superar isso. Até porque muitas vezes eu estou falando de patologia, estou falando de saúde pública, então eu respeito, mas existe uma relação muito respeitosa, muito boa. Lógico, são várias cabeças, várias sentenças e cada qual pague pelas suas ações, mas tem uma relação muito boa entre poderes, legislativo e executivo. Não quer dizer que todos pensam igual, então isso é muito claro. E prefeito, a população não é boba não. Aquele vereador que vai querer remar contra a correnteza, aonde o senhor faz coisas para beneficiar a população e o vereador que vai contra, ele se prepare que a turma não é a pra gente tem brincadeira, recebido não. bastante Nós somos apoio povo. popular das pessoas, graças a Deus, povo tá porque com o senhor. as entregas estão acontecendo, né? E vai acontecer cada vez mais, doutor Irã, obrigado. Prefeito, o senhor conhece o doutor Renato Cavalcante, advogado? Conheço, ele, apesar de ser flamenguista, bicho é gente. Não, brincadeira. Não. Aliás, Inclusive, ele é que amanhã. espere, ele que é amanhã. É amanhã, né? Mais um Amanhã- ataque do Flamengo no coitado do Grêmio, viu? Nós é que vamos dar uma pena. Ai, Everton, para. Ah, meu amigo, eu sempre tenho Você esperança. é otimista, né? Abraço para todos os flamenguistas e pro Renato. O Renato dizendo aqui, eu não vai dar para ler tudo, tá, Renato? Mas eu vou tentar aqui resumir. Nesse marco simbólico dos 100 primeiros dias da gestão à frente da Prefeitura de Porto Velho, venho em público como cidadão, como advogado e eleitor convicto, parabenizar pelos avanços e pelo compromisso demonstrado com a nossa capital. Tenho acompanhado de perto os esforços da nova administração e os resultados já começam a aparecer. Ações consistentes na melhoria da infraestrutura urbana e aí vai, né? Léo demonstra desde o primeiro dia de que governa com seriedade, escuta a população e tem foco em resultados. Sua postura firme e sensível às necessidades da cidade só confirmam isso. Fui seu eleitor, pedi votos, defendi sua proposta de governo com convicção. Não sou eu que estou dizendo, quem está dizendo isso é o Renato Cavalcante, tá bom? Uma honra. E hoje, com muita satisfação, vejo que eu estava certo. Porto Velho precisava de uma liderança moderna e Léo está entregando isso. Parabéns, prefeito. Aliás, fininho, que esses primeiros 100 dias sejam apenas o começo de uma gestão histórica para Porto Velho. Obrigado. Fininho. Obrigado, doutor Renato Cavalcante, que é uma sumidade, né? Inclusive. Vou te mandar a mensagem Obrigado, dele, tá? obrigado. Vou gostar, inclusive, obrigado. É uma sumidade no direito, na área da advocacia criminal. Eu que o diga, né? Parabéns pelo trabalho e obrigado pelo reconhecimento. Você pode ter certeza que quando a gente recebe isso na rua, de amigos ou de anônimos, é o combustível para a gente seguir adiante. Muito obrigado. Aumenta a responsabilidade, né? Com certeza. Prefeito, tecnologia na Prefeitura Municipal de Porto Velho. A gente sabe que números é algo importante até para comprovar o trabalho que está sendo realizado. 100 dias é pouco, mas com muita entrega que já foi realizada para a população. O que é que a população pode esperar de informação através da tecnologia hoje na Prefeitura? A gente já conseguiu fazer bastante, inclusive, sobre isso. Aliás,
por começo da conversa, mais uma entrega. Nós conseguimos, nos 100 primeiros dias, implementar o SEI, que é o Serviço Eletrônico de Informação, que, pasmem vocês, não tinha em Porto Velho, uma cidade de 500 mil habitantes. Fica fora. Exatamente. Você fica limado e deixa de ter acesso a informações e integrar com todos os órgãos e poderes. É fundamental. Então, já conseguimos, com apoio, e agradeço ao Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador presidente Daniel Lagos, também a secretaria Lia, e agradeço à Justiça Federal, que é a tutora responsável de dialogar e implementar nos estados. Avançamos, é uma tecnologia já existente. Mais do que isso, já temos vídeo monitoramento em praças, por exemplo, como é o caso do Parque da Cidade, que hoje vai ter uma festa belíssima, que depois nós vamos falar sobre ela, que também já é vigente. Exames online, queremos falar do cercamento digital, queremos falar da telemetria, no acompanhamento da medição da alagação e também dos bueiros, das cheias, para a gente conseguir monitorar e também comunicar a toda a população para que não passe naqueles pontos. Tem muita coisa que já aconteceu e nós vamos fazer ainda muito mais. Prefeito, a situação da Secretaria de Finanças, que há anos houve-se reclamações, que é muita burocracia, muito papel. Qual é o seu projeto para botar a Cefim, Cefaz nesse contexto da tecnologia em que o cidadão pode se comunicar diretamente, resolver seus problemas sem perder horas e até dias, às vezes? Nós temos alguns emaranhados, uma fiação virtual que nos atrapalha por demais. Eu estou dizendo, por exemplo, de uma empresa que detém a informação, que faz, por exemplo, ao controle da nossa Secretaria Municipal, que muitas vezes falha na prestação do serviço. Então, haja paciência e, enfim, a necessidade de dialogar, comunicar, informar, notificar, advertir a ponto de avançar, quem sabe, para o próximo estágio. Agora, nós já conseguimos avançar a ponto de, por exemplo, eu tenho esse dado, eu quero passar para vocês aqui, pode ser? Pode ser, fica à vontade. E outra, o nosso projeto inicial é ter a central única para a gente conseguir controlar todos os alvarás diante do mesmo serviço, e com menos pessoas, passando por mãos de menos pessoas. Eu acho que vai dar celeridade e também ter o alvará autodeclaratório. A pessoa tem o alvará e o município, em paralelo, colabora para que consiga municiar com as informações para entregar essa documentação em prazo de 90 ou 180 dias. Olha aqui, no Federal Burger. Sim, prefeito? Eu quero só mostrar aqui para vocês um outro dado que é muito relevante, que eu recebi da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, do secretário Vinícius Miguel. Grande Vinícius. E do secretário Renato Musolon, adjunto. Aqui, ó. Vamos lá. Aqui. Vamos lá. 885 licenças ambientais entregues em 100 dias. Eu estou falando que é muito mais do que 8 anos, por exemplo, segundo dados da Secretaria. Então, é algo que a gente fala. O agro, ele se comunica com tudo. A agricultura familiar, da mesma maneira. A licença, ela é fundamental. Senão, você não consegue ter... E os números falam por si só, né? Exatamente, 885. Isso daqui é algo que é marcante, fruto de tecnologia nesse trabalho que está sendo realizado. Olha aqui, gente, no Federal Burger, você encontra comida de verdade e com um sabor incrível, com ingredientes selecionados e um toque especial. Os hambúrgueres são feitos para quem gosta de sabor autêntico e qualidade. Olha só o recado. Comida de verdade, de qualidade, só tem um lugar. É aqui no Federal Burger. Com 11 unidades no Brasil e em breve até nos Estados Unidos. E aqui em Porto Velho tem Federal pertinho de você. Zona Leste, Norte, Sul, Centro, Shopping e Avanda BR. E no cardápio tem hambúrgueres artesanais, petiscos, pratos executivos e regionais da Amazônia. Um mais saboroso que o outro. Além de porções e açaí naquele ponto que você ama. Tudo com produtos selecionados e com a excelência do Federal Burger. E para você que quer investir em um negócio de sucesso, entre em
contato agora mesmo através do WhatsApp 69 99288 4911 e seja um franqueado e leve a experiência do Federal Burger para a sua cidade. São 6 anos se consolidando no mercado com mais de 250 empregos diretos. Fique por dentro de todas as novidades e promoções. Siga o Instagram @federal.oficial. Lá você tem acesso a todos os endereços, cardápio e muito mais. Irresistível, né? Então reúna a família e os amigos e vem pro Federal Burger. Comida de verdade. Eita, é Federal Burger, gente! Está expandindo, hein? Seja parte dessa história de sucesso e invista em uma franquia. Ligue para o 99288-4911. Repito, 99288-4911. Eu vou falar antes, porque depois eu vou esquecer e não vai dar. Então, pessoal, pede pro pessoal aí dar mais destaque nesse branco aí. Pouco dá para ler o que está escrito ali, tá? Então, no próximo sábado, vamos tratar bem legalzinho o nosso querido Federal Burger. Só tem que procurar oftalmologista, que eu tô lendo. Não, eu sei que eu também tô lendo, mas não tá com aquela, sabe, tá meio ali, né? É a transparência da tarja não tá legal, branca. mas nem assim tá legal, nem assim tá legal. Mas enfim. Muita força de vontade. Não, se o senhor quiser também que fique assim, já pode ficar assim. Ô, Benito, tá vendo? Sobrou Quer ajudar o cara? Tá terrível. Não, ele tá demais. O tamanho do jumento do coice foi pequeno. É que eu queria um dia poder dizer, isso vai pra minha história, eu dei uma puteada no presidente do Conselho Federal de Medicina. Quem é que pode falar isso? Quem é? Meu querido Irã, você é o nosso futuro senador, cara. Que isso. Gente. Aí sim, gostei dessa ideia, doutor. O homem é forte. Conceito importante. O Jair Fernandes, boa tarde, amigo Everton. Hoje os dinos têm uma visita de excelência. Minha pergunta: o que o prefeito tem de projeto para a estrada da Vila do Teutônio? Pois sabemos que ali é um ponto turístico e a estrada está deixando a desejar. Muito buraco. O Jair Fernandes, ele é radiologista também no município. Jair, na verdade, assim, a cidade toda, a gente tem muito buraco na cidade. É um período de inverno amazônico, onde nós pegamos 80% das máquinas quebradas no toco. Além do que, sem insumos, sem cascalho, sem massa asfáltica. Então a gente está numa programação, conseguimos colocar para operar desde o início de janeiro a operação tapa-buraco no período noturno. Agora é invencível, a gente tem que ter muita atenção também. Não adianta você ir lá fazer um tapa-buraco na chuva e perder o material e o serviço. Né? Senão tem problema com os órgãos de controle. Então a gente tem tido essa atenção e já está na nossa programação atingir e atender a todos, principalmente locais com maior fluxo de pessoas, principalmente locais turísticos, nossas artérias que são fundamentais. E esse trabalho já começou e a gente vai intensificar muito assim que der também uma acalmada, uma amainada aí nesse período. E, Léo, como é que você vai abordar essas pessoas? Agora mesmo na Lauro Sodré tem um prédiozinho que aí abriram uma vala e não fecharam a vala. São duas mais ou menos. Aí mais outro trecho, o cara abriu lá para fazer uma drenagem, sei lá o quê, e deixou tudo. Tem que começar a punir, né? Tem que autuar. A gente não tem como. Nós não temos nem perna, por mais que quiséssemos esse trabalho de benevolência, a gente não tem perna para atuar em tudo. Então a gente tem também tratado com os nossos fiscais para que eles acompanhem, porque um paga pelo todo, não tem jeito. Aliás, todos pagam por um. Porque um faz lá e comete um equívoco, uma irregularidade, é mais investimento, é mais tempo, são outras áreas que ficam desassistidas. Então, a nossa equipe está atenta. A gente conseguiu agora, doutor Irã, há poucos dias, estabelecer um termo de ajustamento com a empresa que cortava as ruas de Porto Velho com a CEOSP. Eu agradeço demais o trabalho do Elias Rezende, que agora é chefe da Casa Civil. Ficou lá convencionado, bem duro, inclusive. Lógico que tem um prazo, porque é um prazo técnico, de fazer o reparo e não fazendo o reparo, multa de até 2 milhões que o município estabeleceu. Multa de 2 milhões se pisar na bola. E não reclamou. E outra, nós não, pois porque legal, não tinha, né? Legal. É porque ninguém fazia nada, né? Ficava tudo a Deus dará. E agora tem gestão e outra coisa. Quer tem dizer, ordem, a nossa cidade tem ordem. Reforçou a decisão da prefeitura. Agora a gente tem ainda um passo a avançar, que é em relação à CAERD, porque lá são obras extraordinárias de emergência, então faz no dia e a gente precisa ter essa comunicação e também que tenham essa atenção. Mas eu agradeço muito ao Elias, a gente colocou Centran, colocamos a nossa torre de iluminação da Indu para
fazer à noite, porque eles gastam a mais, talvez com hora extra, período noturno, mas economizam no tempo da execução, porque a gente isola aquela área. Ô, Léo, você optou... Só licença, só quero pedir para... Tem uma pergunta em vídeo aí do Joacir Loura Júnior. Depois do Beni perguntar e o Léo responder, eu gostaria de colocar no ar esse vídeo. Dá uma preparada nele, por favor. Pois não, Beni? Léo, você optou por continuar administrando no prédio do relógio. A pergunta é o seguinte: a nossa prefeitura municipal se utiliza de muitos imóveis alugados? Sim, tem muito lugar que é alugado. Já discutimos isso com a SGP, com a Superintendência de Gastos Públicos, a doutora Elma Torinho, que tem feito um trabalho muito bonito, para que a gente tenha condições de enxugar. Já algumas a gente já conseguiu, porque estava dentro do nosso prazo de discussão e até mesmo, por que não, de contratualização. E os outros estão por vir daqui a alguns meses. E nós temos um projeto alvissareiro também, que no tempo certo a população vai saber, porque ainda é muito embrionário, que vai nos trazer economia de dinheiro público. Léo, você falou no começo das 1.000 escrituras que foram entregues hoje de manhã, né? Que 1.000 escrituras imaginar 1.000 pessoas numa fila e você entregar escritura para aquele monte de gente é muita coisa. Houve a necessidade de algum diálogo, parceria com outros órgãos? Como que foi? Porque, em 3 meses, assim, é surreal, né? Surreal isso. Ninguém faz nada sozinho, nós vamos fazer muito mais ainda. Eu quero agradecer de público aqui a SPU, o senhor João Nogueira, que tem nos ajudado pra caramba. É importante, porque nós somos uma cidade... Pra caramba, me deu um susto. Meu Deus do céu. Não tá falando um sambista, o seu João Nogueira. Olha, ele tá empolgado, daqui a pouco sai o negócio aí. Não, o seu João, ele tem se dedicado, trabalhando com muito afinco para a gente resolver problemas históricos. Porto Velho é jovem, então tem área de desapropriação, tem área ainda de INCRA, o INCRA também tem ajudado. O governo do estado, o Davi Inácio, da CEPAT, antes mesmo de tomar posse, o Davi já estava numa tratativa com o município, conosco, na transição, para que a gente tivéssemos bom senso. Até agora, no evento, foi falado que sabia que muitas e milhares de escrituras não foram entregues por vaidade, porque realmente não queriam tratar essa matéria como prioridade sobre quem assina ou quem não assina um documento. Tem cabimento isso? E outra coisa, não é da minha boca que está saindo isso. Nós temos lá, foi participação de alguém que tem se dedicado e feito a diferença e que comentou a respeito disso. E a gente já de imediato falou, importante é entregar. Município participar, Estado participar, Governo Federal participar, INCRA participar, CEPAT participar, porque nada supera a entrega para as pessoas. Isso não tem nada mais gratificante para quem está na vida pública. Então é superar esse nível de vaidade para avançar. Prefeito, o DENIT tem ajudado em alguma coisa? O DENIT nós temos dialogado constantemente. O superintendente daqui, o André, pegadinha. O André, ele dialogou sobre aquela questão do ingresso de caminhões no horário de pico. Foi alterada a data, mas foi mantido que o horário de pico deve ser preservado para a gente evitar acidentes, incômodo, infortúnio para toda a população. Porto Velho tem um prejuízo grande, Everton, que é uma das únicas capitais do Brasil onde essas mercadorias, o transporte passa e cruza e rasga a cidade, e mais, além do que ainda desembarca dentro da cidade, que vai lá na SOF, então tem que cruzar toda a cidade e, infelizmente, uma parte das mercadorias. Todo o nosso respeito aos caminhoneiros, ao setor do agro, e tenho essa discussão familiarmente há quantas décadas, agora a gente pode organizar sem ter nenhum prejuízo, haja vista que o diálogo é fundamental. Vamos trazer o Joacir Loura Júnior, lá de Ouro Fino. Vamos ver o que ele tem para dizer ao prefeito Léo Moraes. Dá para soltar o vídeo dele aí? Meus amigos dinos, todos os telespectadores, hoje eu não estou aí na bancada, estou aqui na cidade de Ouro Fino, Minas Gerais, sul de Minas, que foi imortalizada a cidade pela letra e canção de Ted Vieira, cantada por Sérgio Reis, Daniel, dentre outros. E eu quero fazer uma pergunta para o prefeito Léo. Prefeito Léo, o que o senhor vai fazer a respeito do turismo? Porque aqui em Ouro Fino, por exemplo, a cidade é muito explorada pela letra da música, uma cidade que recebe muitos turistas aqui do Sudeste. E Porto Velho, não está na hora de a gente fomentar muito mais o nosso turismo? Nós temos
maravilhas aí que podem ser exploradas do turismo, não só daquilo que a gente tem, da estrada de ferro histórico e cultural, mas também do turismo ambiental. Fala para nós o que o senhor vai fazer e parabéns pelos 100 dias de mandato. Abraço. Doutor Joaci Santos Loura Júnior. Próxima vez eu coloco o celular na horizontal. Toma ali. Bem. Não, brincadeira. Parabéns, prefeito. É que eu vi alguma coisa aqui perto do meu ouvido. E os óculos? E os óculos invocados. Parece uma academia de polícia. Não, ele quis fazer a pergunta. Policial Malone. Como era? Marrone? O Marrone. Ele quis fazer a pergunta, mas para ninguém saber que era ele. Entendeu? Era uma pergunta anônima. Doutor Joaci, uma referência na advocacia eleitoral, enfim. Um abraço. Concordo em gênero, número e grau. Lógico que também a gente parte da nossa origem é a Estrada de Ferro. A gente já tornou gratuito a entrada no museu, como em todos os lugares desenvolvidos fazem para quem mora na cidade. Assim acontece em Roma, em Paris, em Nova York, acontece em todos os lugares. E a Litorina voltou a funcionar, porque uma coisa chama a outra. Nós estamos agora com o projeto da Beira Rio, que é o nosso sonho, quem sabe, é voltar aquele trem funcionar. A Associação Brasileira dos Ferroviários, eles estiveram aqui. E se Deus quiser, a gente vai conseguir colocar. É um sonho que nós temos, ou a 18 ou a 50, para voltar a funcionar, inclusive ter o trajeto. Isso é turismo na veia. Outra parte do turismo, eu estive com o ministro Silvio Costa Filho, o ministro dos aeroportos. Eu não tenho como falar em fomento ao turismo se a gente não conseguir alfandegar o nosso aeroporto, que o nosso aeroporto é internacional e nunca recebeu nenhuma viagem internacional, para eu transportar mercadorias e pessoas. Afinal, nós estamos num lugar estratégico, ao lado dos países andinos, fazendo conexão com o restante do Brasil, e eu não tenho como falar sobre isso se a gente não diminuir imediatamente essas passagens. E aí é um bom termo de todas as autoridades. Não adianta tal pessoa falou porque judicializa. Judicializa porque tem um erro, porque tem um equívoco, porque tem uma falha, porque tem um dolo praticado contra alguém. Não cumpriu um contrato. Lógico, existe um contrato. Então, mas podemos discutir a OAB, que tem um trabalho primoroso, doutor Márcio Melo Nogueira, a gente conversar entre todos, foi uma coisa que nós conversamos com o Silvio. Sabe por quê? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu sei porque eu fiz parte de uma comissão onde nós brigávamos semanalmente sobre isso. Porto Velho, Brasília, é quase a mesma distância de Brasília a Porto Alegre, em milhas voadas. Acontece que a passagem de Porto Alegre a Brasília, ela é 80%, deve ser mais hoje, mais barata do que a nossa. E mais, nós temos uma taxa de ocupação de assentos maior do que a deles. Isso não é pela lei da oferta e da procura, não é pela lei do mercado, não é por uma lei de interesse, não é isso. É simplesmente alguma desídia e algum desleixo com o nosso atendimento. E outra, você sai de Rio Branco, que é mais distante, para o centro do Brasil, você paga 3 vezes mais barato, muitas vezes, do que Porto Velho. Você sai de Rio Branco, você paga até 6 vezes mais barato do que Porto Velho. A gente tem que encontrar todas as autoridades, todos os poderes, ir a Brasília e resolver esse problema. Isso faz parte desse debate. Aí eu estou falando também da pesca esportiva, que é o turismo que mais deixa dinheiro em qualquer lugar, que nós já temos dialogado com as comunidades ribeirinhas. Afinal, a gente tem esse rio, que eu falo sempre, o pessoal brinca, mas é isso. É o maior número de peixes catalogados, eu falo que é a maior ictiofauna biogeográfica do mundo, tem mais de 1000 peixes catalogados. Temos uma rede gastronômica maravilhosa e hoteleira. A gente tem que colocar todo mundo na mesa e avançar com algo que a gente já começou. A Renatinha Moraes, o prefeito falou sobre a Estrada de Ferro, enfim, também. Ela está acompanhando a gente em Manaus, ela é cega, mas acompanha a gente todos os dias. E ela diz assim, eu quero tocar piano na Estrada de Ferro quando eu for aí em Porto Velho, novamente. E vai haver uma próxima oportunidade, certamente, e ela quer participar de um evento lá na Estrada de Ferro. Que honra, Renata. Manauara. Que honra, obrigado. Você é mais do que bem-vinda. Eu quero ter o contato, Renata. Eu não sei com qual frequência você vem a Porto Velho, mas nós vamos nos conhecer e eu quero também conhecer todo o teu talento, tá? Parabéns aí. Maravilha. Um beijão para ti. Vou mandar para a Raila o contato Com certeza. Prefeito, o Marcelo Barroso, da assessoria do senador Bagatoli, está registrando aqui que o senador enviou 12 milhões de reais em emendas para a saúde. 12 milhões de reais do senador Bagatoli, nós temos recursos da deputada Cristiane Lopes, nós temos recurso do senador Marcos Rogério, nós temos recursos do Fernando Máximo, eu falei, do Crisóstomo, quem mais, meu Deus? Vamos lá, do Lebrão.
Enfim, todo mundo a gente vai reconhecer, acabou esse negócio de executar recurso de panelinha, a gente quer executar recurso que atenda o povo. Porque que história é essa de panelinha? É porque eu dou um exemplo posso dar um exemplo de caso real? Eu encaminhei recursos para a escola, por exemplo, do Morar Melhor e não foi executado. Assim, do campo também de futebol não foi executado, de asfalto não foi executado, do Bandeirantes deixaram chegar no último dia porque precisavam atrasar a obra e o povo se lascando com isso. Assim, a grande verdade, perdoe a palavra, é um absurdo o que acontecia em relação a isso. Mas, também, mais uma vez, era um absurdo, passou, vamos em frente que Porto Velho merece muito mais. E olha aqui, gente, tá todo mundo correndo para aproveitar as promoções da Pemasa. Veja só. Está todo mundo correndo para aproveitar as promoções da Pemasa. É um marco para a sua economia e ofertas incríveis para você sair na frente. Pneu Hughley Workhorse, componente de soja 26570 R16 para SW4 e L200, 21 vezes de R$ 65,99 no cartão. Pneu Eagle Sport 2 20555 R16 para Onix e Civic, 21 vezes de R$ 22,90 no cartão. Pneu Hughley Fortitude HT 26560 R18 para Hilux e Triton, 21 vezes de R$ 66,20 no cartão. Pneu KLE Touring 217570 R13 para Uno e Palio, 21 vezes de R$ 14,90 no cartão. No Pix, fica mais barato ainda. Promoção válida enquanto durarem os estoques. Pemasa, o seu revendedor oficial Goodyear. Pemasa, tudo para o seu carro em um só lugar. Pemasa, o seu revendedor oficial Goodyear. Pemasa, tudo para o seu carro em um só lugar. Eric. Prefeito, o senhor falou de evitar prejuízo, né? Falou da questão dos insumos que a Secretaria de Obras do município recebeu, os equipamentos, boa parte quebrados. E eu, como morador ali daquela região da Zona Sul, da Estrada do Japonês, presenciei, né, uma das últimas obras da gestão anterior, que foi o asfaltamento daquela área após o meu bairro, que, inclusive, eu tive com o Emanuel Neri recentemente naquela região, e nós detectamos que o asfalto praticamente está se deteriorando, né? Ou seja, investimento, dinheiro público que foi jogado fora por uma obra que a gente sabe que foi eleitoreira, em época de eleição. Como que o senhor prevê fazer de forma diferente, com maior qualidade, evitando esses prejuízos e esses vamos dizer assim, perda de material? Nós já fizemos esse mapeamento, né, esse diagnóstico, para que a gente consiga trabalhar no período da seca. Agora, é muito lamentável porque foram muitos e muitos e muitos milhões. E não sou eu quem diz, como você, inclusive, acabou de mencionar, que muito desse recurso foi para o ralo. Porque você vê lá, você chega em ruas aí que o asfalto quebra na sua mão. Ele se dissolve ali na sua mão, sem fazer algum esforço. Então, provavelmente, eu vou gastar para conseguir analisar, elaborar um outro projeto, dependendo do outro projeto, drenagem para fazer um asfalto, ou corrigir o que foi feito, que eu gasto 1,3 vezes a mais do que uma ação nova. Então, tudo é gasto a mais diante de uma política que foi eleitoreira e que não foi só isso que prejudicou demais as finanças para a gente operacionalizar muita coisa no ano de 2025. Mas estamos superando. Irã. Prefeito, lógico, evidente, esse programa é um programa de maior audiência do nosso estado, né? Não adianta ficar... E a pergunta que um telespectador mandou aqui para mim, como é que está a situação daquelas pessoas que estavam há 40, 50 anos na rodoviária e que foram jogadas para escanteio? Como é que está a situação que o ar-condicionado da rodoviária? Como é que está essa situação? Eu quero dizer que eu estou com ciúme da sua pergunta, só isso. Eu que devia ter feito. Vamos lá, sobre os permissionários, eles têm nossa total solidariedade. Nós estamos passando por um processo administrativo jurídico
onde foi dado os prazos, afinal aquela concessão aparentemente é irregular, ampla defesa, contraditório, participação de todos os atores. Então a gente tem alguma dificuldade de solucionar problemas, apesar da boa e da grande vontade, mas nós vamos resolver. Do ar-condicionado é logo, logo, inclusive. Quero deixar claro a toda a população que frequenta aquele espaço e os comerciantes que investiram e que de alguma maneira está lá. E a outra parte, que é dos permissionários, encontrar um caminho vencido a etapa da decisão da administração baseado na parte jurídica e na ampla defesa e contraditório, para quem sabe a gente conseguir dialogar aquela história de que quem vende calcinha não pisa no granito da rodoviária, que foi falado na gestão anterior. Isso daí não tem cabimento, isso daí é um desrespeito. Isso não é fake news, não? Eu não acredito que são uma as pessoa... São as permissionárias que falam Léo, isso. tu falasse que... São as permissionárias que falam isso. Léo, tu falasse que é para logo, é para já o ar-condicionado. Estipula um dia aí, um prazo. Olha só, é porque isso daqui está no contrato, né? No contrato da empresa. Mas eu quero acreditar aí que vencendo essa semana, a outra semana, se Deus quiser, a gente já está com esse... Previsão. Quem sabe a gente está com... Quem sabe a gente consegue. Clima de montanha, então. Breve vai ser clima de montanha. Ameno, né? Imagina, até porque, diga-se de passagem, uma rodoviária bonita, uma rodoviária imponente e que, por uma questão pessoal, trouxe esses prejuízos todos que não deveriam existir. Foi um problema criado diante de uma vaidade. A gente precisa agora ter todo o tempo da ampla defesa e contraditório para não cometer o mesmo erro, para dizer, eu quero consertar, aí porque eu consertei, porque o outro errou. Não, não é sobre isso. Dê tempo, prazo para todo mundo, para ninguém arguir algum nível de ilegalidade ou algum tipo de supressão de direitos. Doutor João Carvalho, médico, irmão do nosso saudoso Pediatra. Sérgio Carvalho, pediatra, verdade, e amigo. Estou assistindo o papo com o nosso prefeito Léo Moraes. Por gentileza, pergunte a ele a respeito do tratamento de esgoto e do hospital municipal. Tem planos para esses dois? Porto Velho deixará de ficar com o último lugar de capital sem saneamento adequado. Abraço e parabéns para ele por esses 100 dias de gestão. Doutor João, obrigado. Tá? Abraço para o senhor e sua família. Vamos lá. Primeiro, esgoto, não foi? Primeiro, vale lembrar que a todos que Porto Velho hoje é a capital com a pior qualidade de vida, segundo o Índice de Progresso Social, estudo de cientistas acadêmicos do Brasil todo. E também que é a cidade, a capital, com o menor índice de saneamento básico do Brasil. Infelizmente, hoje tem uma lei vigente que passou essa responsabilidade para o Estado. E o Estado tem realizado essas tratativas. Porto Velho já se manifestou numa consulta e numa audiência pública na semana passada que no modelo que está, nós não concordamos, vai trazer prejuízo para a nossa gente. É uma oportunidade, mais uma que passa na frente e que pode ser que atores prejudiquem o nosso povo. E nós não vamos permitir que aconteça dessa maneira. Nós temos que discutir a outorga, afinal, na Constituição, deixo bem claro isso, na Constituição quem explora água e esgoto é o município, não é Estado, não é governo federal. Então, estou falando que toda a outorga, esse recurso deve ficar com a cidade. Eu estou falando que a gente tem que discutir a regulação desse serviço aqui, senão a gente vai ser passageiro da agonia. Essa lei hoje nos deixa com um simples, infelizmente, figurante nesse processo, sem saber o que estão discutindo sobre a nossa cidade, a cidade que eu fui eleito para tomar conta. Então, a gente reprova e a gente está atuando para evitar que fique desse jeito. Agora, sobre o hospital... Ele pergunta alguma coisa específica? Não, eu sou municipal. O Hospital Municipal, nós estamos avançando a passos largos, já avançou, vamos lá, muito, muito, muito. Eu acredito, estou bem confiante que a gente vai ter esse Hospital Municipal para atender a população, Hospital Universitário. O pessoal da Unir também está muito otimista. Tá, a professora Marília, o pessoal lá, Fabrício. Sugiro que vocês leiam. Doutor José Carlos. Olha aqui, ó, a Vilma Alves, que é assessora do senador Confúcio Moura, está passando aqui para a gente como informação. Emenda do senador Confúcio Moura para Porto Velho. Tem emenda para unir. Para custeio dos serviços de assistência hospitalar e ambulatorial. 15.799.840. Tem não, e mais do que isso, o senador Confúcio Moura, é verdade, tem 34 milhões, se eu não me engano, para unir,
que vai nos ajudar Olha demais. só. 34 milhões e liberado 15 milhões na conta do município também para, ela falou, para custeio? Hospitalar. Para hospitalar, do senador Confúcio Moura, além de tantos outros projetos. O senador Confúcio Moura está discutindo a Beira Rio, que nós conversamos aqui agora, tem interesse em indicar o recurso parlamentar. Se fizer essa conta no geral, computando o recurso que é para unir, mas que atenderá a cidade mediante o Hospital Municipal Universitário, inclusive vira o campeão de recursos destinados a Porto Velho. Esses 15 milhões e 800, praticamente, é para custeio dos serviços de assistência hospitalar e ambulatorial. Exatamente, show de bola. Sobre os novos hospitais da cidade, eu sugiro que os nossos amigos leiam amanhã o blog Opinião de Primeira. Bom, eu tenho uma mensagem aqui, prefeito, do Ítalo Donini. Vamos ver se ela é publicável. Buenas tardes, gurizada medonha, louca de especial. Parabéns à SIC TV e toda a sua direção. Para esse menino que no momento está prefeito, meus parabéns e desejo que o patrão da Estância dos Céus o proteja e ilumine sempre. A todos doutos que somos nós e aos outros doutos, um grande quebra-costelas do tamanho do meu Rio Grande. Ele falou os doutos e os não doutos. Os não doutos, mas saiu errado aqui. Um quebra-costelas do tamanho do meu Rio Grande e com carinho da nossa Rondônia. Geralmente essa parte final eu não leio para não perder tempo, entendeu, Sérgio? Que Vamos pro maravilha, intervalo obrigado. e a gente já volta. Tchau, tchau. Tem o nosso amigo e telespectador, Nelson Jurgen, dizendo assim: amigão, como é que vão ficar as 300 famílias do lado esquerdo do Rio Madeira? Pessoas que serão despejadas. Direito à moradia pela nossa Constituição. Aí ele fala, o Observatório da Cidade resolve esse problema. Deve ser a comunidade Vila São João, eu não tenho certeza. Nós temos lá um enrosco jurídico. Deve ser lá da comunidade da Vila São João. Deu uma de Joaci. Nós temos um enrosco jurídico lá, inclusive me parece já bem avançado e desfavorável aos moradores, em defesa, me parece, do suposto proprietário e por aí vai. Então, é um problema muito sério. Agora, a gente vai, e com toda a força, com todo o afinco, aonde nós temos legalidade. E a gente respeita a lei e lei a gente cumpre. Então é bom que converse sobre isso depois conosco novamente, se for o mesmo caso. A gente está discutindo um programa de moradia, inclusive, para quem sabe atender realmente pessoas em área verde, área de invasão, área de alagação e enchente, enfim, fazer um novo modelo de reintegração e de reocupação de moradias de qualidade com pessoas que ficaram aí desassistidas. Prefeito, e a festa? O prefeito precisa nos explicar direitinho como é que vai ficar a festa agora, da semana que vem, porque o tempo está acabando. Festa de hoje. É hoje? Com certeza. É a Páscoa no Parque. Perfeito. É Páscoa no Parque. Linda festa. Nós vamos sortear 100 bicicletas para a criançada. Nós teremos lá pipoca, refrigerante, sorvete, algodão doce. Nós teremos a famosa caça aos ovos, milhares de caixas de chocolate e ovos de Páscoa, a encenação da Paixão de Cristo. Nós teremos um show pirotécnico, isso é o show de fogos sem estampido, sem barulho, em respeito à inclusão. Teremos o ônibus já encaminhando todas as nossas crianças do TEA, transtorno do espectro autista, para o parque, bem como também teremos a honrosa visita das nossas crianças com câncer lá do NAC, para que possam assistir e conferir. Além do mais, atividade pedagógica, de lazer, de esporte, vai ser um grande e maravilhoso evento para celebrar. Agora, hoje, a partir das 16 horas, amanhã, a partir das 16 horas, hoje, nós teremos show também, nós teremos o sorteio das bicicletas, amanhã a encenação da Paixão de Cristo, nos outros dias também, a maior Páscoa da história de Porto Velho. Afinal, Páscoa é para celebrar o quê? A vida, as pessoas, os princípios e os valores que nós temos na nossa vida, os valores cristãos. Prefeito, só para uma última pergunta sobre moradia que o senhor acabou de falar. A Prefeitura tem participação num projeto de 300 casas ali na entrada do Marcos Freire, numa área de mais ou menos 70 mil metros quadrados. Qual o nome? Eu não sei, a Caixa Federal é que está fazendo os levantamentos. Rapaz, nós temos um que a gente quer agora atualizar o cadastro para conseguir garantir para Porto Velho de cerca de 700 habitações.
que inclusive o ministro Jader vai estar aqui no dia 25 de abril, e nós gostamos da ideia porque é o momento de, quem sabe, ele assinar e, diante desse nosso pedido, fazer essa renovação desse contrato para garantir mais 700 habitações. E vai ser a entrega do Porto Fino, também a toda a população que espera aí ansiosamente. A gente também já está vendo também os equipamentos comunitários, o atendimento para toda essa população. Olha, o Pedro Mota, mais conhecido também como Coca-Cola, ele está dizendo que Léo Moraes é o prefeito considerado o melhor da história de Porto Velho e o melhor do Brasil. Prefeito que governa para a população. O gabinete dele está sempre nas ruas de Porto Velho. Parabéns pela sua gestão, diz aqui o Coca-Cola. Obrigado. É cedo, né? A gente tem muito desafio pela frente e a gente vai caminhar com um pé no chão, mas um elogio desse teu eu só posso agradecer. Muito obrigado. A Eudóxia está falando sobre o IPAM, perguntando sobre o IPAM, e tem um outro aqui que eu não lembro o nome agora, não estou achando, mas diz que teria que ser nomeado para o IPAM o Irã Galo, que já foi do IPAM e quando funcionava o IPAM, especialmente o atendimento de saúde. O doutor Irã vai ter que ser onipresente. Eu quero ver ele tocar, né? O Conselho Federal, somente o Conselho Federal, e mais o IPAM, que é um problemaço, mas que a gente tem que atender são os servidores. Tivemos a reunião essa semana, tá? Com os prestadores. Afinal, é uma relação onde as três pontas são responsáveis: o servidor, a administração e também o prestador. E foi muito proveitoso, onde nós falamos que estamos honrando as contas, mesmo diante do rombo que nos deixaram, honrando as contas de 25, para depois discutir o parcelamento das dívidas contraídas e não pagas em 24. Muito bem. Algum questionamento ainda? Nós estamos faltando 5 minutos para a gente encerrar o programa. Por favor. Primeiro o Beni. Só você que fala, cara. Não, é que ninguém... Ele perguntou se alguém quer falar, tá quieto. Só rapidinho, Beni, lembrando ao Léo que vai ter a presença também só no você parque que fala também. do proprietário da Flakes, né? A gente vai ter a oficina do ovo de Páscoa. Ele vai fazer lá o ovo de Páscoa ao vivo. Flakes, que é daqui de Porto Velho e faz sucesso no mundo todo. Olha e a bailarina da praça, nossa amiga, que vai estar lá também. Ô, Léo, a minha pergunta é a seguinte: quando é que você vai... Bailarina, estão fazendo hora extra, né? A bailarina Que é final aroeira. de semana, sábado, é hora extra. Ela é fera. Tá, Beni, por favor, me desculpa, eu não podia perder. Foi ele, Beni, não fui eu. Não, claro que não, você jamais faria isso. Você é educado. Como é bom ser prefeito, né? Ô, Léo, a minha pergunta é a seguinte: quando é que você vai puxar a orelha desses proprietários de terrenos baldios nessa cidade? Já, nós já estamos ali com a minuta pronta. Ótimo. Já foi para a PGM, inclusive, né? Já vai voltar para a gente. Não faz sentido eu ficar gastando dinheiro do povo em relação aos impostos que são recebidos. Parabéns. E a gente ter prejuízo, porque às vezes tem condições e deixa o mato alto lá, trazendo doença para todo mundo. Obra na Capão da Canoa. Capão da Canoa voltou, graças a Deus, por um erro técnico de projeto há mais de um ano. Ficou todo esse tempo lá largado. Une, integra, Guaporé com a Mamoré, é a espinha dorsal do Três Marias, Cascalheira e Universitário. Está funcionando, está de vento em popa, graças a Deus. E com essas cheias, atenção aos distritos. Defesa Civil, trabalho que nunca tinha acontecido com painel de controle, BI, monitoramento em tempo real. Sabemos quantas cestas básicas foram, litros de água, quem precisa ser desalojado, hipoclorito, esse mapeamento com Corpo de Bombeiros, Governo do Estado, Coronel Nivaldo, Forças Armadas, obrigado, General Diógenes, das Forças do Exército, obrigado, Tenente Coronel Leonardo Salim, muito obrigado à Marinha. Marinha colocou um navio que eu nunca nem tinha visto na Amazônia brasileira, com médicos, com dentistas, com máquina de raio-x, ultrassonografia, mamógrafo, farmácia, laboratório, todo mundo dedicado a isso. Eu gostaria muito de pedir, tem faltado cesta básica. A gente precisa das cestas básicas, da doação do terceiro setor, dos empresários, e quem for solidário, a solidariedade volta em dobro. Quem faz, ganha muito mais. Então a gente quer pedir o apoio de todos. Prefeito. O Charles, que mora no centro, concurso público para a área da saúde, vai ter? Se Deus quiser. A gente está num processo onde se gasta muito, então a gente tem que enxugar para ter condições de realizar esse concurso. E é isso que a gente está tratando no momento. Prioridades para os próximos 100 dias. Saúde, infraestrutura, a gente tem que discutir mobilidade, que é algo muito sério, melhoria na educação, o nosso IDEB é o mesmo de 2019, não se muda a nação e nem localmente uma comunidade sem investir na educação de forma maciça. Então a gente precisa se dedicar a isso, apesar de todas as adversidades. Peço a todos que estão na CEMED, peço a todos da educação, vamos unir forças, não adianta a gente segregar, não adianta a gente se dividir, não adianta a gente boicotar o trabalho de quem está ao lado, porque quem precisa é o sujeito que está
lá na ponta da corda, é aquela criancinha que não consegue muitas vezes ir para a creche do outro lado da cidade porque não tem organização em relação à gestão da chamada escolar, por exemplo, e tantas outras coisas. Géser, como é que vão voltar as obras do bairro Lagoa? Já, tudo que é obra, já conversamos com o governador, com Elias Rezende, o que é Tchau Poeira já está em fase de rediscussão para que a gente volte a ter. O governador colocou 200 milhões nos últimos anos aqui em Porto Velho, 220, e já tem um compromisso conosco de que vai colocar mais recursos novamente para ajudar Porto Velho, como sempre ele fez. E eu agradeço, a despeito de qualquer bandeira partidária, o governador sempre se preocupou com Porto Velho. E aqui eu reconheço, agradeço, e nós vamos trabalhar junto pela nossa cidade. Ironildo Távora, ele quer saber sobre a revitalização da Avenida Prefeito Chiclito Erce, sentido Parque Natural. Vamos embora! Tanto lá quanto também a Guaporé, já estamos lá com o processo de inauguração, de iluminação. Eu preciso fazer os buracos, eu não tinha poste, vou fazer a iluminação e vou abrir Rio Madeira para um lado e Guaporé para o outro, que lá está faltando bastante coisa até a BR, do Cemetrô até a BR. Quem quiser fazer doações para ajudar na defesa civil... Isso, tem um número? O número é 98473-2112. Por favor, coloca na tela aí. 98473-2112. Por favor, gente, ajude, principalmente com cesta básica. Obrigado ao Tribunal de Contas. Segunda-feira teremos quase 500 cestas básicas. Tribunal, a gente vai conversar com o Ministério Público, com Defensoria, com todas as entidades. Muito obrigado, que essa população está sofrendo. E o Cleomildo da Mina Linda. Cleomildo, obrigado. 36 mil litros de uma vez só. Muito obrigado pela doação. É que nos falta muitas vezes a memória, mas gratidão ao que você fez e a todos que nos doam nesse momento, porque nós ajudamos o Rio Grande do Sul. A gente não vai ajudar os nossos irmãos que fizeram a cidade de Porto Velho acontecer, que estão na beira do rio. Vamos todo mundo se ajudar. Parabéns ao Cleomildo. Parabéns. Esse Cleomildo é demais. Show de bola. Muito obrigado. O melhor está por vir. Que Deus nos proteja e vamos juntos transformar a nossa Porto Velho. Obrigado. E me perdoem a ausência. Conseguimos fazer 10% das perguntas que chegaram aqui, infelizmente. Mas a gente agradece a audiência de todos vocês. E um abraço para minha amiga Vera Verão. De recadinhos hoje, viu? Um abraço pro Davi, pro Fulgêncio.